Beleza. Gente, vamos começar então aqui, né? Então, mais uma vez, boa noite a todas, todos, né, que estão aqui presentes hoje, né, para mais um encontro do nosso ciclo de debates, temas e questões da pesquisa histórica, né, um evento promovido pelo curso de História da UENG, na Universidade do Estado de Minas Gerais, da Unidade Campanha, né? Eu estou aqui mediando nessas, esses 4 encontros, né? Já foram, esse está sendo o terceiro encontro. Tá? Para quem não me conhece, eu sou o professor William Bonetti e a gente vai dar sequência às nossas atividades, né? Hoje, né, tenho a satisfação de contar com a presença aqui do, né, do meu amigo aqui, o professor Hernando Brito Gonçalves Júnior, né? Historiador, né, pesquisador aí da Revolução Mexicana. Professor, seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui conversando um pouquinho com vocês. Agradeço ao professor William pelo convite, é já meu amigo de longa data, e vai ser um prazer hoje passar essa noite com vocês, conversar um pouquinho sobre esse tema que para mim, né, é tão importante. Legal, muito obrigado. Lembrando, né, pessoal, que né, eu já tinha feito bastante propaganda, né, desse encontro, né, sobre cinema, Revolução Mexicana, que é um tema, né, que chama bastante atenção, assim, dos estudantes e de nós também pesquisadores, né, e o professor Hernando, né, altamente gabaritado, né, estudou no México também, então tem bastante a contribuir, né, e desenvolver esse tema, né, com nós aqui essa noite, tá? Antes de passar a palavra para o professor Hernando, rapidamente vou apresentar o professor, tá? O professor é graduado em História, né? O professor Hernando é graduado em História pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, tem especialização em Educação por essa mesma instituição, tem mestrado em Educação pela Universidade Federal do Paraná e doutorado em História pela Universidade Federal do Paraná, com um estágio de doutorado sanduíche na cidade do México, sob orientação do Dr. Bern Hausberg, Colégio de México, com financiamento da CAPES. É pós-doutorando em História pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, atualmente é professor do Departamento de Pedagogia da Unicentro e desenvolve pesquisas sobre História da América, Revolução Mexicana, História e Cinema, História dos Estados Unidos, História da Educação, Ensino de História, Educação e Cinema, História Intelectual, História da Imprensa, né? E tem vários artigos publicados, né, sobre essas temáticas, né, a tese, as dissertações e a tese também está disponível na internet, né? Tem livros também já organizados e editados, então vale a pena procurar aí a referência do professor Hernando. Então já passo para você, Hernando, e mais uma vez lembrando, né, que a gente optou por fazer pelo Google Meet, justamente, né, para quem quiser interagir depois, né, abrir, conversar, fazer perguntas, ou fazer as perguntas pelo chat, tá? Fica bem à vontade para a gente conversar mesmo aqui essa noite, tá? E ao final, aí né, a gente seleciona as perguntas e faz para o professor daí. Então, Hernando, você está com a palavra, mais uma vez, bem-vindo. Obrigado, professor William. É um prazer mesmo falar com vocês aqui. Agradeço novamente o convite. É sempre legal quando podemos falar com um público maior e um público que muitas vezes, né, não conhecemos, né, porque aí pega outras áreas, outras relações. Então, acho bem legal falar sobre isso. Bom, como o professor William comentou, então eu vou falar esse tema que me interessa tanto, que é sobre Revolução Mexicana e cinema, que é um tema aí que eu já venho pesquisando há uns 10 anos, mais ou menos, desde que iniciei meu doutorado e finalizando o doutorado e continuei fazendo as pesquisas nesse caminho, inclusive o pós-doutorado também segue essa mesma linha de investigação. Eu preparei aqui alguns slides para vocês, para que a gente poder acompanhar, porque tem algumas imagens legais que dá para gente passar também. Então deixa eu cancelar aqui. Eu vou passar ali para vocês. Deixa eu só arrumar aqui. Tá. Bom, onde é que era para eu apresentar? Ficar na tela cheia aqui, será? Deixa eu ver se eu acho aqui.
Será que foi agora? Não. Pois é, tinha um recursozinho, Dá será um que F5, professor, que às vezes vai. aqui na tela do Meet mesmo, será? Vamos ver. Não, acho que foi. Não. Bom. Insere de novo o slide ali, o PowerPoint. Daí tem um negocinho que é o modo leitura. Também dá para você fazer assim. Só que você teu microfone está mutado. Tá, ele saiu ali e me mutou. Uhum. Tá. Uma janela não. Uma janela aqui. Tá, qualquer coisa eu deixo assim mesmo, não tem problema. Uhum. Bom, então eu vou fazer alguns recortes nessa minha fala e eu começo explicando para vocês o motivo desses meus recortes. Fernando, se você colocar no modo leitura, eu acho que ele lá embaixo do rodapézinho ali, ele vai. Deixa eu achar o modo leitura. Lá embaixo onde tem o zoom ali embaixo ali e tal, sabe? Aqui, você diz? Bem do ladinho, no meio, isso. Aqui, leitura, sim? Isso, aí você consegue Melhorou? até inclusive sair e voltar um pouco. Isso era bem isso mesmo, obrigado. Uhum. Bom, então, cinema e Revolução Mexicana. Cinema e Revolução Mexicana é um tema bem amplo. Vocês verão que durante a minha apresentação nós temos uma quantidade significativa de filmes que abordam a temática sobre a Revolução Mexicana. Vários países buscaram representar a Revolução Mexicana de alguma forma, né, de maneira cinematográfica. Claro que o México vai ser o país que temos mais produções cinematográficas a respeito do tema. Mas outros países também tiveram bastante filmes que trataram essa temática. Os Estados Unidos, que também tem um papel bem importante. Vários filmes europeus também utilizaram a Revolução Mexicana como pano de fundo para os seus enredos. E aí os chamados Western Spaghetti dos anos 60 e 70 são um exemplo disso. O tema da Revolução Mexicana era tão abordado nesses filmes, esses filmes europeus, que eles criaram um subgênero que é chamado Zapata Western. Então, para vocês terem uma noçãozinha de como isso era bastante discutido. Então, tem filmes sobre a Revolução Mexicana na Polônia, tem filmes na Rússia, tem filmes na Itália, que é nesse cenário do Western Spaghetti, na França, na Espanha. Inclusive, o Brasil, em 68, fez um filme sobre a Revolução Mexicana, tem um filme brasileiro sobre a Revolução Mexicana. Então, tem muita coisa para falar sobre a Revolução Mexicana. E é óbvio, devido ao nosso tempo, né, eu não vou abordar toda essa cinematografia. Então, eu recortei especificamente para falar sobre os filmes mexicanos, os filmes de ficção mexicanos sobre a Revolução Mexicana. Então, veja aqui que eu tenho mais um corte. Filmes de ficção. Quando eu for iniciar ali as discussões, vocês verão que também existem vários documentários e filmes que foram feitos, obras documentárias que foram feitas ali no início, junto com a Revolução. Esses filmes documentais têm uma outra característica de análise. E filmes e documentários acerca da Revolução Mexicana também foram desenvolvidos ao longo do século XX. Então, esse seria um outro recorte. Filmes documentários sobre a Revolução Mexicana. Então percebam como a coisa é ampla, né? Então o meu recorte hoje, para falar um pouquinho com vocês, são os filmes de ficção mexicanos produzidos sobre a Revolução Mexicana. E aí vocês vão ver que nós temos um número bem expressivo. Então a Revolução Mexicana ela foi ou é o segundo evento, né, a segunda revolução. Não vou chamar de segunda revolução porque o primeiro é uma revolução, mas o segundo conflito armado mais representado no cinema, perdendo só para a Segunda Grande Guerra. Né? Então, para vocês terem um pouquinho da dimensão de filmes que nós temos. Então, é um campo muito aberto de investigação que pode ser feitas muitas coisas. Né? Então, esse é o primeiro aviso, né, para vocês. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o cinema de ficção da Revolução Mexicana produzido no México, mas aí se alguém quiser depois perguntar alguma coisa sobre outros contextos, eu posso também responder alguma coisinha ou outra. Uma segunda questão que quero colocar para vocês, eu não vou aprofundar muito questões teóricas, metodológicas a respeito do cinema e história, ou ao cinema como fonte de investigação, porque daí senão a gente tomaria um tempo grande. Eu vou fazer algumas ressalvas ou pontuar algumas coisas iniciais,
E aí também vocês podem perguntar depois, e eu já me coloco à disposição aí do professor William, de uma próxima vez, falar especificamente sobre cinema e pesquisa histórica, cinema e ensino de história, ou como trabalhar metodologicamente e teoricamente essas questões. Claro que conforme eu vá apresentando o filme para vocês, eu vou pontuando algumas questões teóricas que vocês vão poder discutir, mas também aí posso vir uma outra vez para falar especificamente sobre essas questões teórico-metodológicas, né? Mas alguns pontos são importantes pensarmos sobre o cinema e a história, né? O primeiro ponto é que um filme ele não é uma produção sola, né? Ou seja, não é uma pessoa só que faz o filme. O filme é uma congruência de vários elementos. Então nós temos a visão do diretor, nós temos a visão do roteirista, nós temos a visão dos atores e atrizes, porque eles também interferem na maneira que o filme é produzido. Nós temos as produtoras, nós temos as grandes financiadoras desses filmes, né? Muitas vezes um filme ele é cortado, ele é editado, a mando da produtora, a mando do produtor executivo. Às vezes o diretor e o roteirista têm visões diferentes. Às vezes atores e atrizes interferem na produção do filme, criando temáticas que, no primeiro momento, os diretores e roteiristas não haviam pensado. Então, o cinema ele é um encontro de ideias. Então, diferente muitas vezes de um livro, por exemplo, de um autor só que está escrevendo, que pode ter também um corte editorial, mas o cinema isso é muito mais amplo. Então temos que pensar o cinema assim dessa maneira ampla, como um produto feito por várias pessoas, né? Fernando, só um pouquinho. Você está passando o teu slide, não? Não, ainda não. Ah, não, beleza. Tá só na primeira, que daí o primeiro slide já é falando sobre os filmes. Ah, tá? Eu achei que tinha travado, entendeu? Por isso. Tá, Perdão, entendi. desculpa. Não, beleza. Deixa eu só ver. Daqui o outro já fala direto da Revolução. Tranquilo. O segundo ponto importante é que um filme ele representa muito mais o contexto de produção dele do que o contexto que ele representa. Ou seja, vamos pegar aqui esse tema da Revolução Mexicana. Né? Os filmes sobre a Revolução Mexicana, eles representam muito mais o que determinado contexto pensava sobre a Revolução do que a Revolução em si. Porque ele nada mais é do que uma representação do que as pessoas, né, o grupo, quem estava envolvido pensava sobre a Revolução. Então, por isso que nós veremos ali que nos anos 30, um pensamento de uma forma, dos anos 40 é outro, 50, 60, 70, e assim vai mudando, né? Porque é muito mais o que os anos 70 pensavam sobre a Revolução, o que circulava na visão dos anos 70, do que a própria Revolução. Então, pensar o cinema sobre a Revolução Mexicana, ou só qualquer tema histórico, né, não é pensar o tema histórico efetivamente, mas as representações, ou seja, as visões construídas acerca de determinado tema. Isso é importante ser pensado. Por isso que cada filme precisa ser olhado dentro do seu contexto. Então, o contexto histórico de produção de um filme é extremamente importante. Então, a linguagem que eles utilizam, né, determinadas representações, determinados olhares, estão intimamente ligados ao contexto de produção. Muitas vezes, nós só conseguimos entender algumas coisas que aparecem no filme se nós intercalarmos com o contexto, olharmos para o contexto. Então, é uma coisa que... Isso é uma coisa que praxe de outras fontes históricas, né? Mas a gente nunca pode perder esse horizonte. Pensar o momento que o filme foi produzido. Um filme dos anos 40 tem uma discussão específica. O que era pensado historiograficamente sobre a Revolução Mexicana, o que era pensado socialmente, o que era uma versão oficial da Revolução Mexicana. Todas essas interpretações acabam aparecendo de uma forma ou de outra no filme. E aí nós, enquanto historiadores e historiadoras, temos que relacionar esse contexto de produção com o discurso cinematográfico. Né? Então isso é bem importante. Pensar o filme dentro do seu contexto. Né? Ele tem que circular toda essa discussão. E o último ponto, para a gente fechar essas interpretações sobre cinema e representação, é que quando vamos olhar um filme, temos que olhar as diversas nuances desse filme. Então, como o cinema ele é uma área de conhecimento específica, vamos dizer assim, nós muitas vezes temos que utilizar um pouquinho da linguagem teórica do cinema. Então, quando a gente vai analisar um filme, você tem que olhar o enquadramento, você tem que olhar o jogo de luzes, você tem que olhar a fotografia, você tem que olhar a música, você tem que olhar todo o processo de plano, né, a maneira que os planos são postos, o diálogo, tudo isso faz parte, que torna, né, o cinema uma fonte muito rica, mas também muito complexa, porque você não pode ficar preso só no diálogo, por exemplo. Você tem que olhar
tudo que faz, né, tudo que está em volta. Às vezes uma câmera em contra-plongé, que a gente fala, um plano contra-plongé, que é uma imagem de baixo para cima, ele tem uma ideia de superioridade, ele quer representar uma superioridade. Ao contrário, o plongé, que é de cima para baixo, quem está embaixo representa um papel de inferioridade. O close, o super close, visão panorâmica, o traveling, todas essas questões assim que são questões próprias da teoria do cinema. Muitas vezes nós precisamos dar conta disso, ter uma relação com essa lógica, né? E aí esse é um ponto importante. Então o cinema, ele também é um produtor de práticas e um reprodutor de práticas sociais. Tem uma autora que eu gosto muito, chamada Michelle Lagny, que ela tem um livro chamado Cine História, que ela fala muito disso, que o cinema ele é um produtor de práticas sociais. O que isso significa? Muitas vezes o cinema vincula discursos e esses discursos acabam sendo absorvidos pelas pessoas e acabam sendo reproduzidos por aquilo. E eles reproduzem, mas eles não reproduzem de forma inconsciente, muitas vezes. Também é uma ressignificação. Isso é uma coisa importante, né? As discussões sobre a importância do cinema, tem um outro autor bem legal chamado Douglas Kellner, que ele tem um livro chamado Cultura da Mídia. Ele vai falar um pouquinho sobre isso, a maneira com que as pessoas ressignificam a mensagem que elas recebem desses grandes meios, né? Uma das críticas que o Douglas Kellner faz, por exemplo, à escola de Frankfurt, muitas vezes a escola de Frankfurt ela batia muito na questão da dominação ideológica por parte da cultura de massa, mas não pensava como que as pessoas ressignificavam aquilo, né? E o Douglas Kellner é um dos autores que vai discutir um pouquinho isso. Como que nós ressignificamos aquilo que nós absorvemos. E aí tem todo um discurso, tem toda uma pesquisa sobre circularidade desses meios de produção, né? Como é que nós reproduzimos essas práticas. E eu vou dar um exemplo aí bem, bem claro disso, né, pessoal, que até foi uma das coisas que me levou a pesquisar o cinema, porque a minha mãe sempre gostou muito de filmes de western, né, faroeste e tal, e eu assistia desde pequeno com ela esses filmes. E depois que eu entrei na faculdade de História, ela vivia me falando que ela gostava muito dos filmes do Pancho, do Pancho, do Pancho, do Pancho. E aí depois eu fui entender que o Pancho que ela falava era o Pancho Vidya, né? E ela disse que gostava muito dos filmes do Pancho Vidya, não sei o quê. E aí eu comecei a pensar. A minha mãe, ela estudou ali até, né, na época, a quarta série, depois ela foi fazer a oitava série um pouco mais tarde, depois ela fez o ensino médio já adulta, já depois de casada e tudo. Ou seja, ela não estudou a Revolução Mexicana na escola. Ela não estudou a Revolução Mexicana através de livros. Ela não teve uma visão teórica sobre a Revolução Mexicana. O que ela aprendeu? Como é que ela aprendeu sobre esse personagem? Através do cinema. Então, ela conheceu Francisco Vidya através do cinema. E aí minha pergunta foi, que Francisco Vidya que ela conheceu? Quais foram as representações desse personagem que ela conheceu? E aí me veio esse estalo para pensar assim, veja a importância que o cinema tem. Uma pessoa que não tem uma formação acadêmica em história, que não estudou história, conhece um personagem histórico através de filmes. E aí eu comecei a investigar isso. Nossa, como o cinema tem de fato mesmo uma entrada social muito importante, e aí ele acaba construindo, né? E aí o William sabe melhor que eu, toda aquela discussão que a gente fala da consciência histórica do Riesing e tal, tá presente ali, né? Ou seja, ela criou uma concepção desse personagem através do cinema, através dos filmes. E é isso que me levou a pesquisar esses temas, né? Esse tema do cinema, e aí, claro, eu já tenho uma relação com o México há muito tempo, então isso acabei escolhendo esse tema. Mas então a ideia é mais ou menos essa, a gente pensar o cinema. O cinema enquanto um produtor e um reprodutor de práticas sociais. Ele acaba produzindo essas práticas sociais, ele reproduz também a partir do contexto que ele está produzindo, que está inserido, né? Então acho que esse é um apanhadinho assim rápido para a gente entender como que eu vou estar olhando esses filmes. E aí, né, como eu falei, caso o professor William tenha interesse e tenha uma disponibilidade, aí a gente pode falar só sobre cinema e história de maneira geral. Bom, então vamos entrar um pouquinho aqui na nossa discussão sobre o cinema da Revolução Mexicana. O cinema no México, ele acaba sendo desenvolvido, ele vai se desenvolvendo quase concomitante à própria Revolução, né? O cinema chega muito cedo no México, já ali no final do século XIX, que o
os próprios irmãos Lumière, eles vêm para o México fazer algumas apresentações, né, para o então presidente Porfírio Dias, fazem algumas filmagens. Porfírio Dias vai assistir muitos filmes e ele gostou um pouco da ideia e ele depois ali já no 1905, 1906, ele começou a fazer algumas filmagens dele, né, pedindo para fazer algumas filmagens dele, mas ainda nada como um uso político muito claro. Isso vai acontecer um pouquinho depois. Vejam que eu coloquei ali cinema mudo, né, nessa primeira faixa aqui, porque 1910 ali, em teoria, quando inicia de fato o conflito armado. E aí, em 1930, que a gente vai ter a inserção das falas nos filmes, mas eu já falo sobre isso. Então, a partir de 1910, quando inicia de fato a Revolução Mexicana, ela começa a ser um evento já filmado naquele momento, né? Então, muitos pequenos cineastas mexicanos, né, ainda muito rudimentares, pequenas empresas, começam a fazer essas filmagens sobre confrontos, sobre chegadas de exércitos nas cidades, sobre acampamentos, coisas nesse sentido. Eu não vou abordar agora, mas os Estados Unidos também, né, muitos cineastas estadunidenses utilizavam esses confrontos como forma de entretenimento. Então eles filmavam algumas batalhas, alguns confrontos, depois levavam para os Estados Unidos para as pessoas assistirem isso. Esse primeiro momento, né, esses primeiros filmes, eles têm o nome de vistas, né, o nome que eles davam para fazer essa estrutura desses pequenos filmes, né, ou às vezes filmes curta-metragens ou longa-metragens, mas aí longa-metragens entendidas assim como no máximo 1 hora, eles não tinham uma concepção um pouquinho diferente da nossa, né. E quem começou a usar o cinema como, de fato, uma propaganda política vai ser o Madero, né, o Francisco Madero. Eu vou falar muitos termos não, mas nomes e contextos aí da Revolução que também não dá tempo, né, de explicar todo o processo revolucionário para vocês. Mas aí vocês podem perguntar ali no chat ali também, depois que eu posso explicar melhor para vocês algumas questões. Mas o Francisco Madero vai ser o presidente que vai assumir após a derrota do Porfírio Dias, né? O então ditador Porfírio Dias. E o Madero vai utilizar muito o cinema como uma forma de propaganda política. Né? Então vai ser as primeiras tentativas de um cinema oficial, vamos dizer assim, um cinema de propaganda oficial. Então o Madero mandava filmar as cenas dele ali em batalha, filmava cenas de batalha dele bem pouco, porque ele não era um indivíduo que de fato participava das lutas, né? Mas ele fazendo comícios, ele circulando entre as pessoas e coisas nesse sentido. Logo depois dele, outros personagens vão fazer isso também, né? Então, o Carranza, que vem depois, vai fazer isso. O próprio Francisco Vidia e o Zapata fazem também. O Vidia ainda é um caso mais interessante, porque ele faz um acordo com uma empresa estadunidense chamada Mutual Films, e ele vai receber uma quantia bem significativa de dinheiro para que fossem filmadas as batalhas dele. Inclusive, ele fez vários acordos com essa empresa, dizendo que só podia ter batalhas diurnas para o pessoal poder filmar. Quando não tinha batalha, ele ficava fazendo, entre aspas, se exibindo ali para a câmera, cavalgando, atirando e tal. Então o vídeo soube usar isso de maneira bem, bem importante, né? O Huerta, que é tido como o grande vilão dessa revolução aí, também vai utilizar o cinema. Então esse primeiro momento, esses filmes são muito focados na figura, né, nesses grandes personagens, né, como uma propaganda política mesmo. Então isso vai sendo bem claro. Essas primeiras vistas, então, conforme o cinema vai avançando e a própria revolução vai avançando, surge um novo gênero, um gênero documental. Vejam que aqui nós não temos uma diferença muito clara ou muito grande entre filmes de ficção e filmes documentários. Né? Então eles não tinham essa concepção muito clara. Então a maioria deles filmavam as cenas, né? Então, principalmente nessa compilação, esse gênero documental chamado compilações históricas, eles filmavam cenas, e aí, às vezes, para juntar um filme com outro, uma relação com outro, eles refaziam algumas cenas. Então, eles inseriam ali uma cena ou outra com atores, digamos assim,
para tentar dar um grau de veracidade, ou como se aquilo fosse de fato um documentário. Mas não necessariamente que eles estivessem querendo enganar as pessoas, mostrar que é tudo verdade, mas é que eles não tinham essa diferença, sabe? Essa diferenciação nossa de ficção e documentário, para eles não era tão claro assim. E aí nós temos um período, o primeiro grande período do cinema mexicano, com cineastas bem importantes, principalmente ali ali está Salvador, mas é Salvador Toscano. Ele vai ter um evento bem, ele vai ser um dos cineastas bem importantes nesse período. E o que eles faziam então nessa compilação histórica? Eles começaram a perceber que eles faziam pequenos trechos. Então, por exemplo, o do Emiliano Zapata, né? Então filmava o Zapata entrando numa cidade, filmava o Zapata lutando em algum lugar, assim, e isso ficava espalhado, porque eles não conseguiam não conseguiam unir essas questões, não conseguiam unir esse filme de maneira concreta. Quando esse período se avança, esses cineastas, o que eles fazem? Eles vão pegando várias cintas, né, aquelas vistas, várias vistas, e vão juntando todas as vistas para dar um sentido mais claro para elas. Principalmente nessas questões aqui das mortes dos personagens, né? Por exemplo, Emiliano Zapata, em Vida e Morte. O que eles fazem aqui, né? O que é feito aqui? Então pega lá a cena que um cineasta filmou, ou pega de outro cineasta, junta tudo para fazer essa relação, né? Então, claro, o indivíduo não filmou o Zapata desde o começo dele até a morte dele, né? Ele vai juntando as coisas e vai fazendo um filme. O Francisco Vidia também, ó, Guerreiro até sua morte trágica em Parral. O Álvaro Obregón também, que também é assassinado em 28. Então esse é um elemento bem legal. E aí depois o Salvador Toscano vai ter um filme bem importante também, que se chama Memórias do Mexicano, onde ele mostra essas várias compilações históricas, né? Que aqui tá a história completa da Revolução Mexicana, que ele é de 1927, mas ele tem cenas desde 1910, né? Então ele vai juntando vários filmes, vários takes, vamos dizer assim, para juntar num filme só. Isso é bem legal que esses filmes fossem feitos dessa forma, né? Infelizmente, pouquíssimos filmes nos sobraram daquele período, né? A maioria são fragmentos, por conta da deteriorização, má conservação. Muitos foram apagados, muitos foram abandonados, esquecidos, né? Como na linguagem cinematográfica a gente fala enlatados, né? Porque eles eram colocados naquelas latas, ainda eram os filmes de rolo, né? E aí se colocava naquelas latas, guardava num canto, e aí o estúdio fechava ou se mudava, e aquilo ia circulando e se perdia, né? Tem muitos filmes desse período que foram perdidos por conta dessa questão. E aí a gente vai avançar um pouquinho, né? Então aqui eu mostrei eu estou trazendo uma tabelinha para vocês, só para vocês terem uma ideia dessas produções cinematográficas que eu falei, né? Então começando aqui a partir de 1919 até 2016. Aqui nós temos então todos os filmes produzidos no México, né? E aqui filmes que falam sobre a Revolução Mexicana, ou são ambientados diretamente na Revolução Mexicana, ou são os personagens da Revolução Mexicana, ou alguma coisa nesse sentido. Então só para vocês verem que o México sempre foi uma das principais indústrias cinematográficas latino-americanas, né? Durante muito tempo foi a primeira, e sempre rivalizando ali com Brasil e Argentina. E Brasil e Argentina são os três grandes produtores cinematográficos da América Latina, e o México sempre está em destaque, né? Então aqui vocês percebem que esse período aqui de 50 a 60 é o chamado época. Começa aqui nos anos 40, na verdade. É o chamado período de ouro do cinema mexicano. É o período que mais são produzidos filmes durante o México. E aqui todas as referências sobre a Revolução Mexicana. Então percebam que aqui nós temos aí mais de 100 filmes que abordam a Revolução Mexicana de uma forma ou de outra. Então vocês verem que realmente é um número muito grande de filmes. Isso só do universo mexicano. Só para vocês, né, lembrar isso para vocês. Então, isso tem muita coisa. Óbvio que eu não vou falar de todos os filmes, né? Até não teria nem condições de falar de todos os filmes. Selecionei alguns filmes de cada período aí que são mais emblemáticos, ou que tem ou que dá pra gente discutir algumas coisas interessantes. Eu vou começar com aqui o Automóvel Gris. Antes de falar para vocês, eu queria dizer para vocês que hoje em dia é muito mais fácil pesquisar sobre cinema,
porque muitos desses filmes, mesmo mais antigos, estão disponíveis no YouTube, coisa nesse sentido. Isso é um fenômeno muito recente. Veja, quando eu comecei a pesquisar em 2012, quase não tinha nenhum filme sobre a Revolução Mexicana no YouTube. Eu tive que comprar vários filmes, comprava pela Amazon, comprava pelo eBay. Antes de eu fazer o doutorado de sanduíche no México, eu fui uma vez para o México para comprar livros e filmes, porque não encontrava. Era difícil de encontrar. E hoje em dia você encontra praticamente todos, né? Todos estou exagerando, né? Mas um número muito grande de filmes desses filmes no YouTube. Tanto que quando eu estava preparando esse slide para vocês aqui, há umas 2 semanas atrás, uma semana, eu fui procurar um filme que eu tenho ele no meu computador, mas daí para facilitar, porque eu tenho uma pasta com todos os filmes, eu acabei, vou procurar no YouTube e tal. E tinha um filme que tinha sido colocado no YouTube em novembro. Eu não lembro o nome do filme, que olhei e acabei esquecendo, mas ele foi colocado em novembro desse ano. Então vejam, é muito recente. Então aproveite, quem tem interesse em pesquisar cinema e tal, porque no YouTube você consegue ter acesso a muitos filmes, né? Então isso facilita muito. O que eu vou falar do Automóvel Gris aqui? O Automóvel Gris é um dos primeiros filmes de ficção mesmo que abordam a Revolução Mexicana de maneira não diretamente, ele é ambientada na Revolução Mexicana, mas não aborda, não faz nenhuma crítica à Revolução Mexicana, né? Então aqui a gente está falando de 6 referências à Revolução Mexicana, e dessas 6 eu escolhi o Automóvel Gris porque ela tem algumas questões interessantes, né? É um filme que é baseado numa quadrilha de verdade, né? Essa quadrilha, ela agia ali na Cidade do México em 1914, meados de 1914. E o que eles faziam? Eles se vestiam de roupas de soldados federais, né? E chegavam nas casas mais ricas dizendo que eram soldados, que precisavam entrar na casa para revistar e tal. Eles entravam nas casas, roubavam tudo as coisas das casas, né? E fugiam num automóvel gris, que é cinza em inglês, em espanhol. E isso ficou muito marcado, porque em 1914 não era o automóvel não era uma coisa comum, né? Não era tão comum no México. Então ficou uma marca registrada dessa quadrilha, porque eles utilizavam, mesmo sendo alguma coisa que todo mundo já identificava, que eles eram fugitivos, né? Mas como não tinham outros carros, não tinham muitos outros carros, eles conseguiam fugir facilmente. Então o filme retrata esse evento. Eles foram presos, e alguns foram presos, outros acabaram sendo fuzilados. E o que o Henrique Rosas fez? Ele fez esse filme, ele fez a reprodução dos atores, só que a cena do fuzilamento é a verdadeira, porque ele trabalhava como periodista, né, como jornalista, né, em 1914, e ele filmou o fuzilamento, e depois ele usou o fuzilamento no filme de verdade. Então vejo que é legal essa parte da mistura que eles fazem, né? E inclusive o próprio policial que acabou prendendo alguns dos membros da quadrilha, ele participou do filme como ele mesmo, como ator. Então, ele fez o papel dele mesmo prendendo as pessoas no filme, né? Esse é legal desse filme, que ele ficou durante muito tempo perdido também, e, se não me engano, em 2018 ou 2019, a UNAM, né, a Universidade Autônoma do México, que faz um trabalho bem interessante de restauração desses filmes, acabou encontrando a versão original do filme, restaurou a versão original, e depois até fez várias exibições na Cinemateca Nacional do México e tal. Foi bem legal, eles ficaram bem orgulhosos porque conseguiram restaurar o filme original, né, porque estava nesses negócios de estar perdido e tal, eles conseguiram encontrar. Então esse filme é um dos primeiros que marcam essa representação da Revolução. Veja que em 1919 as coisas estão muito frescas, né? A Revolução, e aí é todo um debate historiográfico sobre quando de fato se encerra a Revolução Mexicana. Algumas linhas de pensamento dizem que foi em 1917, quando o Carranza acaba tomando o poder e proclamando a Constituição de 1917. Alguns dizem que é em 19, quando o Zapata é assassinado. Outros dizem que é em 23, quando o Villa é assassinado. Outros dizem que é só, né, no final do governo Cárdenas, em 40, que a Revolução termina, e alguns dizem que a Revolução não terminou ainda. Nós tivemos um processo contínuo de Revolução, ou pelo menos de reflexo dessa Revolução. Então,
1919 as coisas estão muito borbulhantes ainda, né? Então não está claro. E isso é uma coisa que depois vários autores vão discutir, esse legado da Revolução. Os anos 20 e os anos 30 é um período muito de consolidação dessa Revolução. É o grupo que tomou o poder, né, que é a chamada família revolucionária, que são os indivíduos que conseguiram sair vencedores desses diversos confrontos da Revolução, que vão criar o chamado Partido Revolucionário Institucional em 29, e esse partido ele ganha todas as eleições mexicanas de 19 até 2002. Então esse partido é muito forte e sempre utiliza a Revolução Mexicana como uma forma de legitimação. Nos anos 20, nos anos 30, isso ainda estava em construção. Que revolução é essa? Quais foram os ganhos da Revolução? Quem saiu ganhando, quem saiu perdendo? É um debate historiográfico bem importante nesse momento dos anos 20 e 30. Então, por isso que, se a gente olhar aqui, nós temos aqui nessa primeira década poucos filmes, porque a partir dos anos 30 que vai se ter uma preocupação maior em representar essa revolução. O Automóvel Gris é o primeiro aí que eu queria falar para vocês. Tá. Então vamos avançar um pouquinho. A partir dos anos 30, nós temos aí um pouco mais de produções cinematográficas e alguns dos filmes mais críticos sobre a Revolução Mexicana. Peraí, deixa eu ver se está aparecendo aqui, né? Às vezes cai a minha câmera, parece um gatinho, mas eu tô aqui. Tá aparecendo. E aí, nós temos então. Opa, voltar aqui. Nós temos então, a partir dos anos 30, e a primeira destaque dos anos 30 é a utilização do cinema. Aqui eu coloquei sonoro entre aspas, pra gente, porque assim, pensar o cinema sonoro, qualquer som que tenha no filme, né? Mas isso já existia. Mas é o cinema em que a fala está sincronizada com as imagens. Então esse é o ponto. Isso aqui vai ser um divisor de águas no México, no cinema mexicano, por quê? Nos anos 10 e 20 principalmente, como o cinema era mudo, não tinha essa questão da fala sincronizada com os personagens, o idioma pouco importava, né? Então, vários filmes estadunidenses eram passados no México e isso não atrapalhava muito. A partir do momento em que esse idioma começa a ser uma barreira, a produção cinematográfica mexicana vai crescer. Porque aí o cinema dos Estados Unidos acaba perdendo espaço por conta do idioma inglês e o México acaba ganhando espaço, não só no México, como em toda a América Latina, de maneira geral, que fala espanhola, ou seja, só o Brasil que não. Então, um filme que, por mais que o espanhol mexicano, por exemplo, é diferente do espanhol argentino, mas ainda assim é mais fácil deles se entenderem do que o inglês ou o português, por exemplo. Então, o cinema mexicano começa a ter um grande destaque a partir disso. Só um pouquinho, pessoal. Chegou a minha pequenininha aqui para dar oi. Bom, então isso é o primeiro ponto importante para a gente pensar. E aí nós temos uma produção mais significativa de filmes ambientados sobre a Revolução Mexicana, e eu vou destacar 3 filmes ali que são marcos desse cinema para vocês entenderem esse contexto. O primeiro que eu vou só citar, na verdade 4, porque esse aqui eu vou só dar uma citada, né? Que é o Que Viva México, do Sergei Eisenstein. Aí vocês vão me falar, tá, mas o Sergei Eisenstein não é russo, por que você está falando dele, que se for que ia falar só do cinema mexicano, né? Eu falo só dele porque ele marca, né, toda uma estrutura de linguagem cinematográfica. O Eisenstein, então, se vocês lembrarem, ele é um cineasta russo que fez muitos filmes para o governo soviético a partir dos anos 20. Então tem Outubro Vermelho, Coração Potemkin, filmes bem importantes. Mais do que isso, o Eisenstein ele tem uma linguagem própria, né, uma linguagem da dialética que junta os quadros e tal, e forma um terceiro quadro. E essa linguagem vai ser muito importante para o desenvolvimento do cinema mexicano. O Que Viva México não é um filme sobre a Revolução Mexicana, é um filme sobre o México. Ele é dividido em 4 partes, né? 6 se a gente contar o epílogo e o prólogo. Mas ele pega 4 momentos ali do México, ele começa mostrando, por exemplo, a questão dos povos, os povos ameríndios antes da chegada dos espanhóis. Depois ele mostra o período imperial ali do México, depois ele mostra o período ali já final
no início do processo de independência, e depois ele mostra um México mais atual, ou seja, mais ali final dos anos 20, né? Acabou sendo uma obra inconclusa, né? Ele acabou não terminando a obra, porque ele acabou estourando o orçamento dele, e ele não conseguiu mais financiamento, ele deixou a obra incompleta, e a obra foi só terminada nos anos 70, já por um dos seus discípulos, né? Mas o Eisenstein, então, só para a gente ver que tudo isso está relacionado. Então, o Eisenstein, um dos principais teóricos do cinema mundial, também teve uma preocupação, esteve no México para fazer uma discussão sobre o contexto mexicano, e ele vai construir uma linguagem bem importante que vai ser seguida por muitos cineastas mexicanos depois. Então, vamos dizer, só uma menção honrosa, né? Mas eu quero falar de 3 filmes, que é a chamada trilogia de Fernando de Fuentes. O Fernando de Fuentes foi o principal diretor mexicano dos anos 30 e 40. Principal diretor em que sentido? Pela quantidade e qualidade dos filmes. E as primeiras que nos saltam aos olhos são essa trilogia, que é composta pelo Prisioneiro 13, El Compadre Mendoza e Vámonos com Pancho Villa. Os 3 filmes, né, nessa ordem. E aí esses filmes têm leituras extremamente importantes e interessantes sobre a Revolução, num contexto que a Revolução ainda estava se estabelecendo, vamos dizer assim. Vamos pensar ali, anos 30, nós temos o governo Carlos em 34, um governo que vai ser o primeiro governo que vai tentar colocar em prática algumas questões que foram postas na Constituição de 17, como a reforma agrária. O governo Cárdenas é o período que mais vai ter reforma agrária no México. É um período onde a história oficial está sendo construída. Que Revolução Mexicana foi essa? É uma coisa que os filmes vão tentar abordar de maneira muito diferente, porque quando a gente fala em Revolução Mexicana, é uma guerra, mas é uma guerra civil, né? É mexicano matando mexicano. Só que isso mostrar mexicano matando mexicano é algo muito, muito delicado. É diferente, por exemplo, quando você faz lá a Segunda Guerra e o indivíduo está matando nazistas, né? E o nazista tem toda uma conjuntura própria, né? A mentalidade, ideologia nazista é extremamente combatida, né? Então é um inimigo mais fácil, porque ele já se caracteriza como vilão. Uma guerra civil já é diferente, porque já não é não é o outro, não é um indivíduo de outro país, não é uma coisa tão distante, né? É o teu vizinho, muitas vezes. E o compadre Mendoza vai trabalhar um pouquinho isso também. E aqui o Prisioneiro 13 também. Então é muito delicado você trabalhar a Revolução Mexicana nesse contexto como mexicano matando mexicano. Então eles tentam criar inimigos, muitas vezes inimigos que não são vistos claramente, para tirar um pouco esse peso de guerra civil, né? Mas o Fernando de Fuentes ele vai bater fundo, ele vai mostrar aqui facetas bem negativas da Revolução. Ele vai quase na contramão do que a escrita oficial, tanto da história quanto política do período. Dos anos 30, a historiografia dos anos 30 e os aspectos políticos dos anos 30 tentam mostrar uma revolução mais coesa, uma revolução que foi para o bem, né, a chamada família revolucionária, que começa lá com o Madero, depois vai pro o Huerta é o inimigo da história, depois o Carranza, depois o Obregón, Plutarco Elias Calles. Então eles estão como se fosse uma sucessão que foi combatendo esses inimigos. E é uma tentativa de legitimar a revolução, porque esses indivíduos que estão no poder, esses que eu falei, depois o Cárdenas e assim por diante, eles se dizem herdeiros dessa revolução, mas para você ser herdeiro de uma revolução, ela tem que ser uma coisa boa, ninguém quer ser herdeiro de uma coisa ruim, né? Então eles vão tentar pintar da melhor forma possível essa revolução. O que o Fernando de Fuentes vai fazer nessas discussões, né? Então o Prisioneiro 13, ele narra a história, né, do Julián Carrasco, que ele é um militar de alto patente, só que ele é extremamente violento e alcoólatra. Então, no começo do filme mostra ele batendo na mulher e no filho pequeno dele e tal. E aí, quando inicia a revolução, ele acaba indo para o lado do Huerta. O governo do Huerta, só para fazer um rápido parênteses, ele é chamado contra-revolucionário, porque foi o Huerta que deu o golpe no Madero, tirou o Madero do poder e assumiu, fez uma tentativa um período ditatorial ali, nesse período da Revolução. Então ele é tido nessa sucessão revolucionária como um inimigo revolucionário, porque ele deu uma contra-revolução, né? Ele tentou fazer uma contra-revolução. E o Huerta, então, é representado aqui. O filme
mostra o governo desse período, né? Mostra o governo do Huerta. E o militar, né, Carrasco, ele representa essas questões do governo do Huerta. Tanto que aqui nessa imagem, né, ele tá ali com vestido militar, bebendo e tal, e sempre quando ele tá ali tem uma foto do Huerta, né, um quadro do Huerta em cima da mesa dele, assim por diante. Então a história narra assim, ele tá prendendo alguns revolucionários, né, o Carrasco está prendendo alguns revolucionários, e chega uma mãe de um dos indivíduos que foi preso e começa a pedir para ele soltar tal, e acaba subornando ele, dá dinheiro para ele soltar o filho. Ele solta o filho dela, ela vai embora, só que como ele tinha que ter o número certo de prisioneiros, por isso que é o prisioneiro 13, ele manda os soldados prender qualquer um que passasse na rua, o primeiro que passasse na rua prendesse para levar para o fuzilamento. Prende o indivíduo e leva para o fuzilamento. Um pouquinho antes, daí tem uma. E a gente vai ver que o filme do Fernando Fuentes ele vai ser bem censurado muitas vezes. Esse aqui vai ser um dos que vai ser censurado também. A ideia é que ele foi preso. Quando ele vai ir no pelotão de fuzilamento para ver as pessoas que estão sendo fuziladas, o prisioneiro 13, ou seja, aquele último que foi preso aleatório, sem nenhuma justificativa, sem ter cometido nenhum crime, quem que era? O filho do Julián Carrasco. Então ele corre para tentar salvar o filho e tal, e aí o filme original, né, assim, a versão pública, digamos assim, ele consegue salvar o filho, mas depois ele acorda, assim, como se fosse tudo um sonho, né, mas a versão que foi censurada, ele não consegue chegar a tempo e os fuzileiros, né, o pelotão de fuzilamento acaba matando o filho dele. O que mostra aqui para nós esse filme, né? Mostra a questão da corrupção da polícia naquele momento, mostra a prisão arbitrária, né? E mostra essa questão do mexicano matando mexicano, né? Então ele por conta de uma arbitrariedade dele seu próprio filho acaba sendo assassinado. Então vejo que são temas bem fortes, críticas bem fortes a esse cenário. Além de mostrar ele como violento, como alcoólatra, né? Mesmo usando patente militar, usando, né, uniforme militar, ele continua bebendo sem nenhum problema. Então isso mostra um pouquinho as críticas nesse momento. O compadre Mendonça também, né, do Fernando de Fuentes, também tem essa mesma, muito parecido, né? Conta a história ali do Rosário Mendonça, que era um fazendeiro durante a Revolução, e aí, veja, ele é um fazendeiro que faz negócios com os zapatistas, com os huertistas e com os carrancistas, né? Ou seja, com pessoas que eram ligadas a Emiliano Zapata, com pessoas que eram ligadas à Huerta, ou seja, os dois inimigos, e o Carranza, que também era um outro inimigo. Então é um indivíduo que vende arma, coisa para todo mundo. Já mostra aí que não tem não segue uma ideologia, alguma coisa muito clara, né? O que acontece? Mendonça, por fazer negócio com todo mundo, ele faz amizade com o Felipe Nieto, que era um soldado zapatista. Quando o Felipe Nieto se casa e tem um filho, o Mendonça chama o Felipe Nieto para ser seu padrinho da criança, eles virando compadre, né? Então por isso que chama ele compadre Mendonça. Até aí tudo tranquilo, até que o Mendonça, para conseguir negociar armas com os exércitos huertistas, tem que entregar, assim, ele vai dizer onde que o Felipe Nieto está escondido, vai fazer uma emboscada, e eles fazem uma emboscada e matam o Felipe Nieto. O que mostra aqui também? Eles eram compadres, né? Então ali uma relação de compadragem muito mais forte, assim, do que uma simples amizade. Então eles não eram só amigos, eles eram compadres. Então, dentro dessa lógica, né, quando você escolhe alguém para ser o padrinho, né, do teu filho, tua filha, é como se ele fosse o segundo pai ou segunda mãe da criança, né, porque você está ali, porque se eu morrer, é o padrinho, a madrinha que vão cuidar da criança. Mesmo quando esse laço de amizade é tão forte, né, o Mendonça, por conta da ganância, acaba entregando o seu compadre para ser assassinado. Vejam como são temas fortes, né? E aí, assim, o Felipe Nieto, que é zapatista, ele tem, vamos dizer assim, qualidades muito boas. Ele é um sujeito muito calmo, muito tranquilo, que defendia muito seus amigos, né? Tem várias qualidades positivas, enquanto o Mendonça era aquele indivíduo assim mais que vendia arma para todo mundo, que fazia negócio com todo mundo e não teve nenhum remorso de entregar o compadre dele, né? Essas críticas mostram que a Revolução Mexicana era um evento ali que era, vamos dizer assim, cobra comendo cobra, era um matando o outro, era um preocupado com o seu lado, né?
Então não era uma visão muito boa sobre a Revolução Mexicana que esses filmes queriam passar. Isso acabava prejudicando. Isso era, como eu falei para vocês, ia de encontro com a outra visão oficial, que era tentar mostrar uma revolução mais organizada, digamos assim. E o último filme aqui dessa trilogia é o Vamos com Ponte Vidia, que eu acho que é o que traz críticas mais ferrenhas ao processo revolucionário e também é tido como um dos melhores filmes da história do México. Então tem várias revistas que, se você procurar na internet, vários 10 melhores filmes mexicanos e 100 melhores filmes mexicanos. O Vamos com Ponte Vidia, se não está em primeiro, está em segundo, por exemplo. É sempre, mas normalmente ele está em primeiro, porque é tido como o melhor filme da história do México. E confesso para vocês que de todos os que eu assisti sobre a Revolução Mexicana, de fato é o que eu mais gosto também. Porque é um filme que tem drama, tem um pouquinho de comédia na medida certa, tem tensão, tem ação, tem muita coisa envolvida. De fato é um filme muito legal e ele tem também no YouTube se vocês quiserem assistir. Esse filme, então, ele também foi super produzido, né? Tem toda uma. Como ele já é o último filme dessa trilogia, então o Fernando de Fuentes também já tinha mais nome, conseguiu mais apoio financeiro e tudo mais. E aí, diferente dos outros filmes que são personagens, apesar de do Prisioneiro 13 ter a representação do Huerta em imagens e tal, nenhum dos outros filmes tem alguma figura histórica de fato no filme. Aqui é diferente, aqui tem sim a figura do Pancho Villa como um personagem bem importante, e é também o primeiro filme sonoro, um primeiro filme com fala sincronizada que tem o vídeo, que aparece o vídeo. Então o vídeo que vai ter uma produção cinematográfica gigantesca. Ele é o primeiro filme que aparece. Só para título de comparação, eu vou falar mais do vídeo depois. O Zapata, o primeiro filme mexicano sobre o Zapata é de 1970. E só foram produzidos 3 filmes sobre o Zapata durante o século 20 e 21 no México. Só 3. Enquanto o vídeo são mais de 30 e alguma coisa. Né? Porque é uma diferença bem grande deles de representações cinematográficas. O que conta a história, então, do Vamos com Ponte Vídeo? Conta a história de chamados Leones de São Pablo. São 6 indivíduos que são 6 amigos que, durante a Revolução ali, eles acabam optando em entrar na Revolução por conta do carisma do vídeo. Então, eles não sabem muito bem, já a primeira crítica para essa Revolução, ela não tem uma ideologia muito clara. Esses leones aí só entram na Revolução porque assim, estão meio sem o que fazer, acham que o vídeo é um cara legal, uma pessoa que tem um impacto interessante, e eles resolvem seguir o vídeo. E a primeira cena do filme é uma cena bem emblemática, que aparece o vídeo em cima de um trem, e usando aquela câmera que eu expliquei para vocês, naquele plano de contra-plongé, então o vídeo está em cima, as pessoas estão embaixo, e ele está com um chapéuzinho distribuindo um milho para as pessoas, né? E quando esses leones, esses amigos veem isso, eles ficam, legal, acho que a gente entrou no lugar certo, né? Ele está ali distribuindo milho para as pessoas, então realmente ele é uma pessoa boa. Eles acabam se unindo ao vídeo. E aí o filme vai tomando conotações cada vez mais trágicas durante a Revolução, e o vídeo, que aparece como um indivíduo que vai estar dando ali milho para as pessoas, começa a se transformar até o final do filme. Então a história vai contando como que esses leones vão morrendo ao longo do filme. Então cada um vai morrendo de uma forma diferente. Os 2 primeiros morrem ali, vamos dizer, de uma forma um pouco mais heróica. Né? O primeiro, eles estão no campo de batalha e os inimigos estão com uma metralhadora. E essa metralhadora está acabando com o exército deles. Então ele, para tentar ajudar a tropa vilista, ele pega o cavalo, vai no meio do campo de batalha, laça essa metralhadora e traz para o lado deles. Quando ele chega com a metralhadora para o lado deles, né, o pessoal fica feliz e tal, e o vídeo agradece, mas logo que ele sai do cavalo, ele cai, porque ele foi atingido. Então ele morreu ali porque ele foi atingido. E a figura principal desses leões é o Tibúrcio. Tibúrcio Maia é o nome dele. E aí o Tibúrcio fica extremamente triste e tal, e o vídeo vai consolar o Tibúrcio. Não, que pena, mas ele era um bom soldado, ele morreu por uma causa justa, porque ele morreu para que a gente pudesse vencer e tal. Então essa primeira morte, o vídeo ele é mais complacente, digamos assim, né? Fica ali com pena e tal, mas faz algumas palavras interessantes.
A segunda morte, eles vão tentar entrar num forte, né, como se fosse um quartel, só que está muito bem murado, eles não conseguem entrar e eles estão levando tiro para tudo que é lado, e um dos leões pega algumas bananas de dinamite, sai correndo em direção ao muro para explodir. Então ele abraça a dinamite, acende a dinamite, sai correndo, e a hora que ele chega no muro, o muro explode, e os soldados conseguem entrar e conseguem tomar o forte. Também é uma morte heróica, ou seja, o cara se sacrificou para que o exército entrasse. O Tiburcio novamente fica extremamente triste, mas o vídeo já é um pouco mais frio. O vídeo bate no ombro dele e fala assim: mas é isso aí, todo mundo vai morrer um dia, então ele morreu, faz parte e tal. O Tiburcio não gosta muito, mas fazer o quê, né? Ele é o Francisco Vide, então, mas já percebe um certo distanciamento do vídeo. A partir disso, as mortes elas começam a ser mais triviais. O terceiro morre de um fogo amigo, então eles estão atirando, eles estão nas trincheiras e tal, e um acaba acertando o amigo e o amigo morre. Então já é novamente aquela ideia, né? O mexicano matando o mexicano. Então o fogo amigo acaba matando o colega. O quarto é uma morte assim acho que é a mais absurda de todas, assim, né? Eles acabam indo numa cantina, uma cantina como se fosse um bar mexicano, e eles sentam na mesa, e agora eu não lembro o número exato, mas quando eles sentam na mesa, tinha não sei se uma tradição, uma maldição, alguma coisa assim, uma superstição, que se sentasse aquele exato número de pessoas na mesa, alguém tinha que morrer. Essa era a lógica deles. E aí, de fato, eles sentam ali e começam a discutir, não, agora a gente não pode, porque isso vai dar azar, alguém precisa morrer, não sei o quê. E aí, como é que eles fazem? Eles escolhem um para pegar uma arma e dar um tiro na cantina toda apagada. Quem foi sorteado para dar o tiro? Tiburcio Maia. O que eles fazem? Apagam todas as luzes, as pessoas andam ali em volta da mesa, tudo na escuridão e tal, e o Tiburcio Maia dá o tiro. Quando ele dá o tiro, acendem-se as luzes, e quem ele acertou? Um dos seus amigos, que era o Bezerrídio. Ele atirou, levou o tiro, só que ele não morreu no tiro. Aí ficou aquele negócio, e agora tal, e o Bezerrídio, para mostrar que era um homem que cumpria sua palavra, que precisava morrer, ele acaba se matando para que fosse cumprido o evento, né? Então, assim, uma morte sem sentido, né? E nisso o vídeo já está totalmente, vamos dizer assim, transformado, né? Ele já não é mais aquele indivíduo bondoso, aquele indivíduo que está ajudando as pessoas, né? Ele é extremamente frio com esses leões e com seus soldados. Tem uma outra cena que chega um soldado e fala para ele assim que eles capturaram um exército inimigo, e nesse exército tinha uma banda de músicos, né? E daí ele pergunta: o que eu faço com eles? Eu fuzilo eles? Aí o vídeo fala assim: não, capaz, que bárbaro fuzilar os músicos, coloque eles em alguma brigada, em algum regimento. Aí ele fala assim: não, mas todos os nossos regimentos já tem banda. Aí o vídeo fala: então fuzile de uma vez, então, e para de me incomodar. E vira as costas e sai. Né? Então ele vai mudando essa característica benevolente dele, e a última cena, as duas últimas são mais emblemáticas, né? Então eles sobraram só 2 leões, o Tiburcio mais um, e teve um surto de varíola, né, no exército vilista. E o vídeo mandou queimar todos os que foram infectados com varíola para não alastrar o vírus. E aí a cena mostra, essa cena é bem emblemática, ele tá o Tiburcio num vagão de trem com o amigo dele, com febre, tudo enrolado, e o Tiburcio não sabe o que fazer. O Tiburcio olha para fora e vê ao longe a imagem do vídeo. Quando ele vê assim a figura do vídeo, a câmera dá um close no Tiburcio, o Tiburcio dá um sorriso assim, se ilumina a câmera para ele, e ele vai em direção ao vídeo, assim, porque esperando que o vídeo ajude, faça alguma coisa. Quando ele chega perto, o vídeo estende a mão e fala: não se aproxime, você tá lá com o infectado, tal, não quero que se perto de mim. Aí o Tiburcio já faz aquela cara assim: nossa, e agora, tal. Aí o vídeo: não, você tem que queimar teu amigo. Ele fala: não, mas ele tá vivo, né? Não me interessa, eu prefiro que um morra do que meu exército morra, tal. Vá lá e queime ele, tal, ponto, e acabou, e não deixa o Tiburcio contra-argumentar, vira as costas e sai. Aí
o Tiburcio é obrigado a colocar fogo no amigo dele. Aí nós temos novamente um final censurado. O final que foi ao ar oficialmente, aparece o Tiburcio Maia colocando fogo no amigo dele, e aí caminhando em direção à linha do trem, até que a câmera vai ficando pequena, vai ficando pequena, vai ficando pequena e some. Né? Aí o filme termina com essa linguagem. O final censurado, e eu vou falar do final censurado, e aí a gente eu debato um pouquinho sobre isso. O final censurado tem essa mesma cena, o Tiburcio caminhando, mas depois que fecha a imagem, se mostra alguns meses depois o Tiburcio na casa dele, com a esposa, com uma filha e um filho, né, ali na fazenda dele e tal, e o exército vilista aparece, né, o vídeo aparece, e o Tiburcio novamente fica feliz com a figura do vídeo aparecendo e tal, e eles vão conversando, né. Aí o vídeo fala, ó, Tiburcio, eu preciso que você volte, eu quero ser um bom soldado, eu preciso que você venha aqui pra gente lutar junto de novo e tal. O Tiburcio fala, eu não posso, porque eu tenho esposa, tenho criança, tenho filho e filha e tal, não posso. O vídeo concorda com a cabeça, entra na casa, comem lá uns tacos, ele pega a menininha do colo, ele conversa com a menininha e tal, assim, bem tranquilo, e ele fala pro Tiburcio, vá lá fora pegar alguma coisa pra mim. O Tiburcio sai tranquilo, quando o Tiburcio sai, se escuta 2 tiros. 2 tiros, passa um pouco, o vídeo sai na porta, limpando a mão, assim, arrumando a arma na cintura e tal, e fala pra ele assim, Tiburcio, então se o que te prendia aqui era tua mulher, tua filha, você não precisa se preocupar, eu já resolvi o problema pra você. Você já não tem mais que se preocupar com isso. Aí o Tiburcio fica extremamente assustado, né, e revoltado, ele vai pegar uma arma pra atirar no vídeo, e um outro soldado do vídeo acaba atirando o Tiburcio e mata o Tiburcio. E o vídeo ainda fica bravo, fala assim, por que você matou ele? Ele falou, não, mas ele ia atirar em você. E o vídeo fala, não, a mim, ninguém pode me matar, eu sou o Francisco Vidia e tal. E quando ele termina de falar assim, se escuta um choro bem alto no fundo, o vídeo olha e é o menininho que ficou, né, ele matou a mulher e o filho, e fica o menininho, ele se aproxima do menininho e fala, o que foi? Por que você tá chorando? Por que será que tá chorando? Todo mundo morreu. Aí ele fala assim, você quer vir com Pancho Vidia? Aí o menininho chorou e fala, quero. Então ele fala, então vamos com Pancho Vidia. Aí ele pega o menininho, coloca no cavalo e eles saem da fazenda, né? E aí esse sinal foi censurado, né? Por motivos aí bem óbvios, porque mostra um vídeo extremamente cruel que mata uma mulher e uma criança sangue frios para ter o que ele quer. Mesmo com esse final censurado, o filme é uma forte crítica à Revolução e uma forte crítica à figura do Francisco Vidia, né? Então, é um filme que tenta mostrar a desconstrução da imagem do vídeo, de um vídeo que estava dando alimento para a população no início do filme, para um vídeo que mata uma mulher e uma criança no final do filme. Né? E aí as mortes são muito significativas. A ideia que o Fernando de Fuentes vai passar aqui é que a Revolução Mexicana ela perde o sentido ao passar do tempo, né, porque as pessoas acabam se matando sem saber por quê. São mortes sem sentido entre mexicanos, né? Então isso é uma crítica bem interessante desse filme, que mostra essa visão bem negativa, né? Um filme bem legal, vale a pena vocês assistirem. E claro, agora eu já contei o final, né? Mas não tem como não contar aí os spoilers, mas vale a pena assistir, né? A partir dos anos 40 ali, que é até os 59, que é a época de ouro do cinema mexicano, os filmes acabam perdendo um pouco essa ideia de crítica, e passam a ser filmes mais ligados à construção de uma identidade mexicana e reforçando a visão da revolução a partir do discurso oficial. Né? Então, aqui nos anos 30, nós tínhamos a figura do Fernando de Fuentes, aqui nós temos uma dupla extremamente importante, que é o Emílio Índio Fernandes e o Gabriel Figueroa. O Emílio Índio Fernandes é diretor e o Gabriel Figueroa era fotógrafo, né? E o Gabriel Figueroa trabalhou em várias produções cinematográficas estadunidenses e tal. Por que é uma época de ouro do cinema mexicano? Porque era a época que o cinema mexicano mais fez sucesso,
que mais teve investimentos, e eles criaram junto, né, que estava na moda, o chamado sistema Star System, o Star System, né, que é o sistema das estrelas, ou seja, essa questão que nós conhecemos como os atores e atrizes quase como divindades, né, como super personagens, super figuras, surge ali nos Estados Unidos também, mas no México também vai ter esse contexto, né? Então esses nomes aqui que eu coloquei, por exemplo, Dolores del Rio, Pedro Armandares, Maria Félix, o Mário Moreno, mais conhecido como Cantinflas, né? O Cantinflas é como se fosse, sei lá, o nosso Mazzaropi, mais ou menos, assim, um personagem que fez muito sucesso de comédia, assim, Jorge Negrete e tal, são personagens bem importantes. Se vocês assistiram aquele filme Viva, a Vida é uma Festa, da Disney, que conta a história lá do Miguel e tal, o Ernesto de la Cruz, que é um dos personagens principais, ele é inspirado no Pedro Armandares, né? Então aquela ideia do mariachi, né? Tanto o Jorge Negrete quanto o Pedro Armandares, eles além de eles serem atores, eles eram cantores também, então é uma discussão bem legal. Então esses personagens eram os principais personagens do cinema mexicano, e eles vão aparecer em vários filmes nesse período, e vários filmes sobre a Revolução, né? Então, só que esse período da Época de Ouro é marcado por um cinema não tanto crítico, né? Um cinema um pouco mais condizente com essa visão oficial do Estado mexicano, né? Vou falar de alguns filmes aqui desse período, que mostra um pouquinho essa questão, né? A Flor Silvestre é do Emílio Idio Fernandes, e tem aqui, né, as duas figuras, a Dolores del Rio e o Pedro Armandares, né? São os dois principais. Então ele conta a história aí da Esperança, e aí a gente tem que ver os nomes, né, são bem sugestivos, né? A Esperança, que era uma campesina pobre que se apaixonou pelo José Luiz, né, que é o Pedro Armandares, que era um filho de fazendeiro poderoso, e por isso eles não conseguiam, por causa de estarem em classes diferentes, o amor deles não era legalizado, digamos assim, não era aceito, principalmente pela família, claro, do José Luiz, que era o rico. Como é que o filme mostra, né? E sim, ali tá um resumo do filme, né? Então o José Luiz entra em conflito com a família para ficar com a Esperança, esse une a causa revolucionária, tem um filho, mas o José Luiz morre antes do filho nascer. Mas o filme começa num estilo flashback, ou seja, um estilo de trás para frente, né? Contando a história. Então a primeira cena do filme é a Esperança com o filho já adulto, né? E ela vai contar para o filho como que foi a história que ela como que ela conheceu o pai do menino. Pai do menino não, já o homem no contexto. E aí, conforme ela vai narrando as cenas, o filme vai mostrando. Mas essa primeira cena, só vou falar dessa primeira cena, esse filme já é bem emblemática. O nome dela, Esperança, dá luz a um filho, né? E esse filho é representado como um militar já adulto. Então é um jovem militar, né, com já uniforme e tal, e ela vai contando a história do romance deles. Por que essa imagem é emblemática, né? Então veja, esse filho militar, que é o futuro do México, nasceu da Esperança. Né? Nasceu da Esperança, nasceu essa figura. Por que ele está vestido militar? Porque todos os indivíduos até esse momento dos anos 40, todos os presidentes, eles eram militares. O único que não era militar mesmo era o Madero. Depois do Madero, todos eles eram militar de carreira. O Carranza era militar de carreira, o Obregón, Plutarco Elias Calles, o Cárdenas era militar de carreira. Então, ou seja, é uma alegoria, vamos dizer assim, do sentido de esse indivíduo que nasceu agora, esse representa o México moderno. Ele nasceu da Revolução, né, ele nasceu de uma luta revolucionária, e para ser o novo México, né, o México moderno surge dessa revolução. Então é uma união, essa revolução é uma união do campesino com os grandes fazendeiros, né? Essa união dá a luz a um militar que vai ser o futuro do México, né? E esse militar representa o Estado mexicano de origem militar. Claro que aqui esse militar acho que não tem uma carga tão pesada como nós temos por conta da nossa ditadura, mas é para mostrar a origem desses presidentes até então. Então é bem legal isso. Você consegue fazer uma leitura só de uma cena que ela é muito simbólica nesse contexto.
Então, mas por isso que eu falei para vocês, para a gente ter essa leitura, não dá para assistir só o filme, tem que entender tudo que está por trás desse contexto, né? E aí a gente consegue pensar. Então é um filme bem legal também, é um filme mais romântico, assim, né? Mais romântico, mas mostra essa bem clara essa estrutura do México moderno, nascido da Revolução. Isso vai aparecer em vários filmes, né? O William falou que tinha uma hora e pouco para falar, né, William? Isso mesmo, Renan. Tá, já deu uma hora, então eu já vou adiantar para não. Tranquilo, a gente abre, tem algumas questões já no chat. Tá, beleza. Eu tô vendo o meu slide, acabei não acompanhando as questões. Não sei se você quer que eu comente alguma coisa. Não, mas a gente comenta depois aí, né? A gente abre no final daí. Pode ficar à vontade, né? Beleza. Agora que eu vi que você colocou spoiler ali em nome da pesquisa histórica. Faz parte. Não tem como, né? Não tem Vai como. pesquisar, tem que dar spoiler. Aqui nós temos um outro filme bem interessante, que é A Enamorada. A Enamorada também é do Emílio Fernandes, também é com o Pedro Armandares, mas aí nós mudamos a atriz, né? Em vez agora é a Maria Félix, né? O filme é um pouco ao contrário, né? Aqui é novamente um amor entre duas pessoas de classes diferentes que não podem se casar, mas aí é o contrário, né? O homem que é o pobre, é o camponês, e a mulher que é a fazendeira rica, né? Mas novamente eles não conseguem. Mas o que é legal desse filme? Então, o filme passa a história inteira do filme passa o José Juan Reyes tentando conquistar a Beatriz Peñafiel. Filme inteiro, assim, filme inteiro. E ela não cede, tal. E a revolução vai acontecendo. Esses soldados vão dominando outras regiões, ali, outros contextos. Até que no final do filme, o exército do José Juan tem que sair da região e para um outro local, e aí a Beatriz acaba seguindo ele, né? Só que daí como é que a Beatriz segue ele? Que aí ele, por isso que está se convertendo numa soldadeira, ou seja, ela deixa a vida dela de latifundiária e passa uma revolucionária. E a cena final do filme é ele andando a cavalo e ela seguindo atrás, ela andando a pé atrás. E aí também tem um simbolismo bem legal nessa parte, né? Primeiro, que não é tão legal, mas mostra o simbolismo da questão da dominação masculina, né? Ou seja, o homem no cavalo e a mulher tendo que caminhar a pé. Isso aparece em outros momentos do filme também, mas o vencimento, ou seja, conforme o fazendeiro vence, o fazendeiro perde para o camponês, né? Porque o fazendeiro fez de tudo, e ela representando essa ideia de que não ia ceder não ia ceder o seu amor para um revolucionário, mas no final ela acaba cedendo e ela acaba abandonando a sua fazenda e seguindo a causa revolucionária. É uma ideia de que a revolução ali, os camponeses acabam vencendo os latifundiários, vencendo os grandes fazendeiros, né? Porque nesse momento a crítica aos grandes fazendeiros vai ser muito claro, né? Não é que é uma preocupação muito mais em mostrar uma revolução popular que teve avanços, que teve divisão de terra do que qualquer outra coisa, mesmo que isso de fato não tenha acontecido, né? Mas novamente, o que esses filmes dos anos 40 estão tentando fazer? Legitimar uma visão de revolução, legitimar uma ideologia sobre a Revolução Mexicana. Que ideologia é essa? Uma revolução que de fato trouxe benefício para a população, uma revolução que foi camponesa, uma revolução que alterou os rumos mexicanos. Se alterou ou não, se foi uma revolução camponesa ou não, é outra questão. É o que os filmes tentam passar com base na visão do governo naquele momento. Por isso que eu falei para vocês sempre pensar no contexto de produção desses filmes, né? Então esse filme também, filmezinho bem legalzinho, que dá para vocês acompanharem. E aí nós temos alguns outros filmes que mostram uma visão um pouco mais diferente, né? La Negra Angústia é uma das primeiras diretoras mulheres, né? A Matilda Landeta, e é um dos primeiros filmes que mostram uma mulher como protagonista. Não é muito, não é o que vai ter mais, nos anos 60 a gente vai ter outros filmes mais importantes, mas aqui nesse filme a mulher não é só a mulher que está seguindo o marido, que está cozinhando lá as tortilhas no meio da guerra, que está curando os feridos. Não, ela é de fato uma revolucionária. Então podem ver aqui que nós temos aqui, né, a figura dela com as cartucheiras ali e tal, da mesma forma que os homens faziam.
O que chama atenção nesse filme, além da representatividade da mulher, é essa ideia de não ter inimigo, não ter um inimigo claro. Como eu falei para vocês, a preocupação de não mostrar uma guerra civil aqui esse aqui é um dos filmes mais claros sobre isso, porque os inimigos sempre são os outros, nunca mostra quem que é o inimigo de verdade, nunca mostra quem que é o soldado que eles estão combatendo, né? São sempre assim inimigos muito gerais, assim, né? Tipo os tiranos, os bandidos, tal. Nunca mostra assim, é aquele fulano, é o ciclano, não. Então esse é um filme também legal porque por ser um filme de uma diretora por ser um filme que mostra uma participação feminina de maneira mais clara, mas também que reforça essa ideia de revolução popular e agrária, e também reforça a ideia de não ter um inimigo claro. Por que eu estou reforçando isso? Porque na historiografia da Revolução Mexicana, desse período, dos anos 30, 40, até os anos 50, a Revolução Mexicana é muito tida como isso, uma revolução popular, uma revolução agrária, que foi a população que lutou, que mudou os acontecimentos. A partir dos anos 60, vão ter várias críticas a esse modelo de visão de revolução, até porque começa a se pensar, mas será que de fato as pessoas foram beneficiadas com a revolução? De fato teve todo esse avanço agrário e popular com a revolução? Não foi bem por aí, né? E aí eles vão trazer críticas em relação a isso. Então esse filme também é legal. Eu trouxe um filme aqui que é bem trash B, assim, para dizer o mínimo, mas só para mostrar como é complexo esse negócio da Revolução Mexicana, que é o Tesouro de Pancho Villa. O Tesouro de Pancho Villa é uma mistura tão louca que é até difícil entender como é que os caras fizeram. O filme faz parte da sequência de filmes da Sombra Vengadora, que é um lutador mascarado, né, de luta livre. E aí é importante vocês lembrarem, a gente saber que a luta livre também, a luta livre, como eles chamam, é muito importante para a identidade mexicana também. Então lá eles gostam muito disso, né? Então eles têm lá tem 2 locais lá que é especificamente só para luta livre. Então são sempre muito um entretenimento muito forte no México. Então os lutadores mascarados, esse tipo de luta é muito famosa e faz parte da tradição mexicana, né? Faz parte dessa nacionalidade mexicana. E o filme, por mais ele é louco no sentido que a Sobrevigadora, né, os outros filmes se passam no contexto que a Sobrevigadora vive ali nos anos 50 e tal. Mas nesse filme ele volta no tempo, né, assim, meio não está muito claro como, e ele volta no tempo para proteger um tesouro do Vidia, né? Por isso que fala ali, para que o tesouro não caia em mãos erradas, né? E aí mescla tudo um pouco, mescla a Revolução Mexicana, mescla a figura do Vidia e mescla os lutadores mascarados, né? Então, para vocês verem que é uma mistura bem interessante. É uma das coisas legais não sei se legais, mas um destaque dos filmes, muitos filmes que usam a figura do Vidia mostram imagens do Vidia real. Então, isso aqui, claro, é um desenho, mas é um desenho a partir de uma imagem real do Vidia. Mas claro que o Vidia não tá no filme, né? Então e daí você vai ver o filme, é um ator nada a ver com o que tá no cartaz, né? Mas eles usam muito, em vários filmes mostram a figura do Vidia mesmo, né? Então, para vocês verem que, assim, eles estão fazendo vários filmes e utilizam a Revolução Mexicana como um pano de fundo, como um contexto. Aqui nós estamos juntando a Revolução Mexicana com lutadores mascarados, né? Só para vocês verem a mistura. E nós temos um outro ainda que é mais... Como é que eu vou dizer? Esse sim é trash digno do Contos da Cripta. Não sei se vocês lembram, alguém lembra dos Contos da Cripta que passavam na Bandeirantes há um tempo atrás. Eu tô rindo aqui, não acredito. Mas esse aqui é clássico mesmo, né? Se chama La Cabeça de Pancho Villa. E o pior de tudo é que nós temos a Flor Silvestre nesse filme ainda. A Flor Silvestre, que é uma das grandes atrizes desse momento, né? O que conta a história desse filme, né? Ele conta a história de 2 indivíduos que acabam se perdendo numa região montanhosa e eles encontram uma caverna. E nessa caverna tem um culto de pessoas que adoram a cabeça do Pancho Villa para que essa cabeça dê poderes para essas pessoas através de rituais de sacrifício. Para vocês verem a viagem do negócio, né?
a cabeça do Vidia é um outro caso à parte, né? Assim, a figura do Vidia, assim, é extremamente complexa e rica em vários sentidos. Tanto a figura histórica quanto as representações. Então o Vidia morreu em 23, ele foi assassinado em 23, ele foi enterrado, e em 28 o túmulo dele foi saqueado e a cabeça dele foi arrancada. Então eles simplesmente chegaram um dia lá, a tumba estava saqueada e eles tinham arrancado a cabeça dele. E ninguém sabe que paradeiros teve a cabeça do vídeo. Ninguém sabe para onde é que foi a cabeça. O fato é que a cabeça sumiu. E aí, isso vamos dizer assim, é um fato, é verdade. O corpo dele foi decapitado e ninguém mais achou a cabeça dele. E aí, claro, se criou várias teorias de que foi um excêntrico estadunidense que mandou roubar a cabeça dele está exposta no museu de esquisitices, não sei aonde e tal, mas enfim, né, a gente nunca vai saber onde é que tá a cabeça dele. Mas esse mito, né, esse fato deu origem a esse filme. Né? Então é um filme vamos assim, classificado como terror, né? Porque aqui tá uma imagem das seguidoras dele, desse culto, né? Então pode ver que ela tá parece meio sem olho, tal, né? Então aqui é uma caveirinha, tal. Então um filme bem trash B mesmo, né? Para não dizer C já. Mas só para vocês verem, eu trouxe isso só como exemplo, né? Para vocês verem como a Revolução Mexicana ela tá desde comédia, suspense, ação, terror, romance, qualquer coisa que podia ser adaptado, né? Que representasse ou tivesse alguma forma a Revolução Mexicana como pano de fundo, eles faziam, né? Então esse filme aí é um filme nesse estilo, né? Mas aí nós temos outros filmes um pouco mais que tiveram mais impacto, né? Assim, no sentido de que uma representação mais, não vou dizer mais fiel historicamente, porque não é isso, mas com uma construção identitária mais profunda. E um desses filmes é a trilogia do Ismael Rodrigues, né? Que são esses 3 filmes: Si era Pancho Villa e La Valentina e Quando Viva Villa es la Muerte. Esses filmes, eles são como se fossem vários episódios aleatórios do vídeo. Né? Então, mostra aqui vídeo fazendo uma ação, tendo são filmes, vamos dizer assim, são vários episódios ali, tendo 20, 30, 20 minutos cada episódio, que vão compondo um filme. O próprio Ismael Rodrigues, ele falou que ele buscou inspiração em histórias que ele ouvia das pessoas, dos familiares dele, histórias que ele foi conversando com pessoas que conheceram, ou que diziam que conheceram o Vidia, e aí para ele escrever toda essa trilogia, né? Conta como o Pedro Armendáriz como figura principal, né, como Vidia. Veja aqui novamente, ó, esse desenho novamente é um desenho de uma fotografia clássica do Vidia, né? Mas o Pedro Armendáriz não era parecido com isso, né? Mas nesse filme, assim, é quase uma apologia à figura do Vidia, né? O Vidia é um homem extremamente justo, humilde, né? Mas extremamente justo, que tem essa preocupação de sempre melhorar o México, e é uma das características, outra característica bem marcante desse vídeo aí, muitas vezes essa ideia dele de namorador, de fato o vídeo teve várias esposas, vários filhos, né, isso é representado em vários filmes, esse lado dele mais namorador, digamos assim, né, então ele parece ele sempre com várias mulheres, nesse filme várias mulheres, assim, não várias mulheres de uma vez, mas ele tá num lugar, ele tá com uma esposa, depois ele vai em outro lugar, ele tem outra esposa, aí tem outro filho, e assim por diante, né. É um indivíduo que gosta muito do México, mas também gosta muito das mulheres, é uma frase que tá num desses filmes, né. Mas diferente do Vamos com o Vídeo, que é uma visão extremamente negativa, aqui é uma visão extremamente positiva da figura do Vidia. Então, lembro que eu falei para vocês que os contextos vão mudando, né? E aqui é um exemplo disso, como que a visão dele vai melhorando por conta do contexto desse período. Então, dos anos 40, dos anos 50 até os anos 60, nós quase não temos críticas à Revolução através do cinema. São muito mais filmes que ou utilizam a Revolução Mexicana como um cenário pitoresco ou com uma valorização desses personagens, né? Mas isso começa a mudar a partir dos anos 60 e 70. Não só no cinema, mas a concepção do México, de maneira geral, começa a se alterar, né? A partir dos anos 60, nós vamos ter várias críticas historiográficas sobre a Revolução Mexicana e políticas da Revolução Mexicana, né? Existe uma corrente historiográfica chamados revisionistas, que a partir dos anos 60, e eles começam a escrever vários textos mostrando que
a Revolução Mexicana ela teve muito mais continuidades com o modelo do Porfírio Dias do que rupturas. Então, aquela história de que a Revolução foi extremamente popular, que beneficiou todo mundo e tal, aqui, nos anos 60, eles mostram que não era bem assim. Então, que apesar de termos várias eleições, né, de nunca... Não, porque depois, em 17, foi criado, né, na Constituição, está escrito que o governo é de 6 anos e não pode ser reeleito, né, nenhum presidente pode ser reeleito, porque como o Porfírio Dias, ele foi presidente desde os anos 70, 1870 até 1910, ganhando várias eleições, uma das coisas foi esse movimento antirreeleicionista, né, que não tivesse reeleições. Mas esses anos 60 e 70 vão mostrar que, tá, a gente não teve reeleição, mas a gente teve só um partido governando até agora. Então, assim, são as pessoas da mesma linhagem que estão governando. Então, não é uma ditadura de uma pessoa, mas é uma ditadura de um partido. Até que ponto isso é positivo? Até que ponto, de fato, as pessoas melhoraram as suas vidas depois da Revolução? Então, começou a se tornar várias críticas a esse contexto. Claro que os anos 60 é um movimento, um período de contestação mundial, né? Então a gente tem, por exemplo, Primavera de Praga, a gente tem Maio de 68, a gente tem o movimento contra a cultura nos Estados Unidos, né? O movimento hippie e assim por diante, o movimento contra a Guerra do Vietnã. Aqui no Brasil nós vamos ter o movimento tropical e assim por diante. Então nós temos vários movimentos de contestação política, e no México isso não vai ser diferente, né? Então começa a ter um olhar mais crítico, começa a mostrar que a Revolução Mexicana não foi tão positiva assim, começa a mostrar que, de fato, o governo mexicano é também repressor em vários momentos, isso vai ter um impacto bem forte, e aí, só para a gente reforçar isso, né, quem sabe o massacre de 68 seja mais emblemático. Então, é conhecido como massacre da Praça de Tlatelolco, em 1968, quando, em 2 de outubro de 1968, vários jovens foram assassinados nessa praça, num confronto com a polícia, porque eles estavam contestando ou criticando tanto os gastos do governo com as Olimpíadas de 68, como com a Copa do Mundo de Futebol dos anos de 1970. Né? Então, desde 68 inteiro, desde o começo do ano, estavam várias manifestações contra esses gastos, né, contra várias outras manifestações, movimento estudantil muito forte, contestando a fraca qualidade do ensino superior, assim por diante, que culminou nesse massacre em 68. Em 71 também teve um outro confronto entre policiais e estudantes, que deixou vários estudantes mortos. Então, esse momento mostra que o governo mexicano era, assim, extremamente repressivo, mesmo não sendo uma ditadura. Se a gente pensar nos anos 60, né, na América Latina, vários países passavam por ditaduras. Argentina, Brasil, Uruguai, Chile. O Chile é de 70, mas enfim, só para a gente pensar esse contexto, né? O México não teve uma ditadura nos moldes desses países latino-americanos, mas o governo se utilizou de repressão também, igual esses outros países, né? Então aqui nós temos filmes mais críticos, e a partir dos anos 70, do governo do Luiz Echeverría, ele vai financiar filmes que tivessem um olhar mais nacionalista, né? Então aqui nós temos alguns filmes críticos, e aí o Luiz Echeverría, ele vai assumir o governo dos anos 70, e ele vai fazer toda uma preocupação em construir uma visão diferente da Revolução, muito através do cinema, através do seu irmão, né? O irmão dele, o Raul Echeverría, que era ator, foi responsável pela criação da Cinemateca Nacional e todo um processo de reformulação do cinema mexicano, né? Então aqui nós temos alguns filmes para representar isso. Um dos mais emblemáticos é A Sombra do Caudillo, que ele é um filme que mostra o governo dos anos 20, pós-revolucionário, né? Mas ele faz críticas muito claras o governo do Plutarco Elias Calles, do Álvaro Obregón. E esse filme foi tão forte que ele foi proibido de ser exibido no México nos anos 60, e ele só estreou na Cidade do México em 1990. Ele ficou 30 anos, como a gente fala, enlatado, né? Ele ficou 30 anos sem poder ser exibido no México. Então vejam que era uma repressão extremamente forte. Infelizmente, o filme só foi produzido no cinema já depois da morte do Júlio Bracho, né? Então, aqui, esse filme é um exemplo bem claro de censura extremamente forte. Ficou mais de 30 anos, praticamente 30 anos, o filme censurado, né? Então vejam como é bem interessante. Por conta desse filme, ele faz críticas a todo esse modelo de revolucionário que estava sendo mostrado nos anos 30, 40 e 60, né? Então ele faz críticas ao exército, aos presidentes do período, Plutarco Elias Calles, Álvaro Obregón. Vejo que o Luiz Echeverría,
Ele também era militar ainda de carreira, que ele vai ser dos anos 60, né? Mas todos esses presidentes têm uma ligação militar muito forte. Então esse filme foi bem censurado por isso, né? É um filme bem legal de ser discutido também. Aqui nos anos 60 nós temos A Soldadeira, que é um dos filmes que mostra a figura da mulher de uma extremamente mais forte, né? Então ele mostra, aqui, ó, uma jovem que se casa durante a Revolução e seu marido segue as tropas federalistas, ou seja, segue as tropas do Huerta. Depois que o marido dela morre, ela acaba se convertendo ao modelo revolucionário, né? Primeiro levilista, depois carrancista. E aí esse filme mostra, e aí que a gente já vê essa cena aqui já, ele mostra cenas de uma revolução desgastada, né? Não mostra assim os benefícios da revolução, mas mostra o saldo da revolução. Primeiro que o marido morreu, né? Depois ela carregando o filho pequeno, tendo que lutar na revolução, mas é uma luta muito mais sofrida, digamos assim. Então aqui a gente já não é mais aquela revolução gloriosa, já é uma revolução mais extremamente negativa, digamos assim, né? Eu vou adiantando rápido a gente passar um pouquinho. Esse é o primeiro filme sobre o Emiliano Zapata, em 1970, e aí é sim um filme de apologia ao Emiliano Zapata. Esse filme conta com o Antônio Aguilar como Emiliano Zapata. O Antônio Aguilar foi o único ator que fez o Emiliano Zapata e fez o vídeo, né? Ele fez os dois personagens. Então, esse filme ele mostra assim, um Zapata extremamente correto, extremamente preocupado com a reforma agrária. Ele dá um destaque muito grande para o Plano de Ayala, que é o documento que o Zapata faz para mostrar seus ideais, e mostra todo o processo do Zapata até seu assassinato. Então, mas é isso que é interessante, né? O primeiro filme sobre o Emiliano Zapata é só dos anos 70, porque o Zapata e o vídeo eles não faziam parte daqueles heróis oficiais, né? O panteão de heróis oficiais. Eles são heróis populares, e aí eles vão ficando à margem, eles vão sendo deixados à margem de uma visão oficial para que as pessoas não se identifiquem, os líderes populares não se identificassem, não fossem reforçados, e sim esses líderes militares, né? Então esse filme vai ser só dos anos 70 que vai surgir, mas é um filme bem importante porque ele é, além dele ser o primeiro filme sobre o Emiliano Zapata, ele é um filme que já é feito nos anos 70 já com essa nova visão do cinema, ou seja, um cinema que valoriza esses heróis, mostra uma valorização novamente da Revolução Mexicana. Se os anos 60 nós temos críticas, os anos 70 nós temos mais pontos positivos, né? Mais reforça-se os pontos positivos da Revolução, porque o governo dos anos 70 ele tenta recuperar a imagem do governo mexicano, que foi profundamente prejudicado nos anos 60 por conta desses movimentos de censura que o governo mexicano teve, né? De censura e repressão. Né? Então esse filme é bem interessante, que também é com o Felipe Casals, que é um diretor que ele aqui é um dos primeiros filmes, ele está surgindo, né? Mas ele vai se tornar bem importante a partir dos anos 80, como um dos principais cineastas mexicanos contemporâneos, digamos assim. Então um filme que é uma representação extremamente positiva do Emiliano Zapata. Só para a gente fazer um pequeno contraponto, né? O filme bem famoso do Emiliano Zapata, que é o Viva Zapata, estadunidense, 52, que tem o Marlon Brando como Zapata, que tem o Elia Kazan como diretor, e o John Steinbeck como roteirista. Nesse filme, o Zapata ele não sabe ler, não é nem citado o Plano de Ayala, o Zapata nem quer ser revolucionário, tem uma frase que ele fala assim, eu não quero ser a consciência do mundo. O Zapata só quer casar, quer ter uma pequena fazenda, não é um Zapata muito revolucionário no filme do Elia Kazan. Nesse filme aqui é totalmente o oposto. O Zapata, desde a primeira cena, ele é revolucionário, ele luta pelo bem da população, ele é extremamente alfabetizado, ele é intelectual, e ele escreve o Plano de Ayala, e ele é o primeiro que assina o Plano de Ayala. Então é bem diferente, é um contraponto bem diferente entre esses dois filmes, né? Aqui nós temos um outro filme bem importante, que é o Reed, do Paul Leduc. Ele é baseado no texto do John Reed, né? O John Reed é um jornalista bem importante desse contexto. O John Reed chegou a conviver um período ali com as tropas vilistas e com o Francisco Vidia. Depois desse período, ele sai do México e ele vai para a União Soviética, né, para cobrir a Revolução Russa, e ele vai escrever um outro livro chamado 10 Dias que Abalaram o Mundo. Ele escreve o México Insurgente, depois ele escreve 10 Dias que Abalaram o Mundo. Então, uma figura extremamente rica, né, o
o John Reed participou de visualizou ali, né, 2 momentos bem importantes do século XX. E aí também é um filme que não é um filme que mostra coisas extremamente idealizadas da Revolução, né? Mas ele mostra ali esses sentimentos, né? Medo, raiva, vingança. Ele mostra também a pobreza da Revolução, né? Como as pessoas sofriam durante a Revolução. Então não é aquela visão extremamente positiva, né? Já é uma visão um pouco mais negativa da Revolução também, né? Então estamos chegando ao fim. La Morte de Pancho Villa é um filme legal porque o Antônio Aguilar é o produtor, o ator principal e um dos roteiristas, só para vocês, né, verem como o Antônio Aguilar tomou forma nesse filme. O Antônio Aguilar que fez o Emiliano Zapata em 70, agora ele encarna o vídeo em 74. É legal desse filme porque ele não é um filme que mostra a revolução, ele mostra um filme pós-revolução. Ele mostra o Vidia na sua fazenda em Coniquilco, que é a fazenda que o Vidia ganha depois de sair da luta armada, né? E é baseado numa entrevista que o Vidia deu em 22 para o jornalista chamado Regino Liergo, e essa entrevista teve muita repercussão na época, porque foi uma entrevista que ele falou assim, que ele não ia participar enquanto tivesse o Obregón no poder, porque ele tinha combinado isso com o Obregón, mas depois ele não sabia, quem sabe ele voltasse para ser governador de Chihuahua, aquele estado que ele estava vivendo, e ele falou uma frase bem interessante, ele falou assim, ó, se eu quiser, eu consigo levantar um exército de 40 mil homens em 40 minutos. E por isso que os políticos têm medo de mim, porque eu consigo ainda ter força militar e tal. Essa entrevista dele teve bastante impactos, né, no México daquele período, por conta dessas declarações, e há muitas teorias de que a morte dele se decorreu muito dessa entrevista, porque a maneira que ele falou, ele deixou claro que ele podia voltar a lutar, que ele podia reunir um exército e tal. Tanto que 11 meses depois que a entrevista circulou, né, que a entrevista foi publicada, ele foi assassinado. É claro que não tem nenhuma prova que liga isso, mas tem várias conjecturas que possibilitam uma suspeita aí que tá uma relação muito próxima da morte dele. Mas o que mostra o vídeo aqui? Mostra o vídeo um fazendeiro e não mais aquele revolucionário. Mostra uma visão extremamente positiva do vídeo, mas também mostra uma visão de que uma representação do México moderno sendo construído através da figura do vídeo, né? Então a fazenda do vídeo, o vídeo tem muita preocupação em mostrar a modernização da fazenda, ele mostra os maquinários dele, mostra como é que ele transformou a fazenda dele depois da Revolução. Então é um filme bem legal também. O meu pós-doutorado foi sobre esse filme, eu analisei especificamente esse filme. No meu doutorado eu analisei o Vamos com Pancho Villa e o Emiliano Zapata, mexicano, e o Viva Zapata e o Viva Villa estadunidense, os 4 filmes que eu fiz na minha tese, e o meu pós-doutorado foi sobre esse filme aqui, né? Então eu não vou falar muito sobre ele. E o último filme assim, mais importante que nós temos aqui, desse período, é o Quartelaço, que ele mostra a chamada Dezena Trágica. A Dezena Trágica foi o período que a cidade do México ficou sitiada por 10 dias, que o Victoriano Huerta, que é esse contra-revolucionário, ele sitiou a cidade para derrubar o Madero. Então muitas pessoas morreram na cidade do México nesses 10 dias, um momento bem violento, e depois que o Madero e o Pino Soares, que era o seu vice, foram presos, né? Eles foram assassinados no translado a mando do Huerta. Então o filme mostra pontos bem negativos do Huerta, né? Então mostra como ele foi de fato por isso que eles falam aqui, ó, a arma mais violenta nas mãos de um traidor, porque o Victoriano Huerta é tido como traidor porque ele deu um contra-golpe, né? Ele deu um golpe na revolução. É um filme bem violento, que mostra cenas de várias torturas e tal. Então é um filme bem, bem importante também, porque é um filme que foca nessa detenção trágica, mas foca na figura do Huerta como algo extremamente negativo. Bom, a partir dos anos 80, dos anos 2000, nós temos uma diminuição da produção de filmes sobre a Revolução Mexicana. Depois de a gente voltar lá, a gente vai vendo que os filmes vão caindo de produção. Nos anos 80, nós temos pouquíssimos filmes, né? Dos anos 90, menos ainda. Nos anos 2000, uma ou outra produção cinematográfica. Dos anos dali, que não está na minha tabela, né? Mas de 2010 para cá, nós temos também um ou outro filme, mas são
poucos filmes que não tiveram tanto impacto, né, tanto representação aí nesse espaço, e eles vão caindo de produção e vão aumentando os filmes de produção de documentários, né? E aí nós temos uma outra discussão, mas eu não vou entrar nisso, né? E aí dos anos 80, novamente, aquelas críticas que foram formuladas nos anos 60 e 70, elas acabam sumindo também, e aí os filmes acabam sendo mais filmes que são ambientados na Revolução, mas sem críticas muito fortes, né? Aqui só uma listinha de filmes aí que nós temos mais importantes, né? Aqui nós temos o Zapata em Tinameca e o Zapata um Sonho do Herói. Esses são os 3 filmes sobre o Zapata produzidos no México, né? Então, Zapata em Tinameca é do Mário Hernandes, que é o mesmo que fez o La Muerte de Pancho Villa, e o Zapata um Sonho do Herói já de 2004. Então, aqui nós já são os únicos filmes que falam sobre o Zapata, né? E aí aqui nas referências. Então, o que eu quis mostrar para vocês aqui? Um apanhado geral dos filmes sobre a Revolução, né? Eu adiantei algumas partes, já ficou longo demais. Esse é um problema, é complicado a gente falar de coisas que a gente gosta, né? E aí a gente se empolga falando e tal, dando vários exemplos, e aí tem vários filmes. Então vocês viram que foi só alguns recortes, né? Alguns filmes, tem muito mais filmes para ser pesquisado, é um campo que dá muita investigação, então ainda quem está em dúvida sobre fazer alguma pesquisa, olhem para os filmes da Revolução Mexicana, tem muitos filmes mexicanos, tem muitos filmes estadunidenses que tratam esse período, e é muito gostoso, são filmes legais de ser trabalhados, são filmes que dá para fazer muita discussão, são de fácil acesso, né? E eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada, né? Então a gente tem aí, vocês perceberam que a gente tem uma curva, né, de filmes, né? Então filmes críticos, filmes não críticos, depois filmes críticos de novo, depois filmes não críticos, né? E aí relacionado ao contexto histórico, contexto historiográfico, dá para fazer uma interpretação bem interessante, né? Então acho que é isso. Obrigado por vocês terem escutado até agora. Obrigado, William, pela paciência aí. Desculpe pelo tempo. E aí vamos abrir um pouquinho para conversar, para ver o que o pessoal comentou aí para nós. Obrigado. Legal. Legal, professor. Bem bacana a apresentação tua, assim. É bem legal te acompanhar nessa fundamentação inicial tua, né? E aí depois você explicar sobre cada um desses filmes. E é isso aí, né? Começa ali, né, do cinema mudo, né? E depois, né, aquele momento que teve, né, que eu dei risada aqui, né, que foi mais cômico ali, que você começou a falar e tal. Então a gente percebe muito, né, como que você conhece esses filmes e você falando assim, dá vontade de assistir, né? Não sei os colegas aqui que estão assistindo, participando aqui do encontro, mas já dá vontade de assistir, dá vontade de baixar os filmes para ver eles, né? E eu acho que depois dessa explicação fica mais interessante ainda, né? Porque faz mais sentido. A gente ficou bem bacana essa explicação tua. Eu vou passar aqui para algumas questões que surgiram no chat. Gente, se vocês quiserem fazer perguntas também diretamente, quiserem colocar aqui no chat, a gente tem um tempinho ainda, tá? Bom, a Luz, que é nossa colega aqui da Argentina, que assiste nossas lives, não sei se ela está aqui ainda, né? Ela pediu para as referências, tá? Que você utilizou. Eu fiz um print aqui, também posso colocar depois nas redes, né? Mas se você tiver algumas específicas, você pode mandar daí, né? Aí eu já disponibilizo naquele e-mail, né, dos participantes aqui de hoje. Tá mudo o seu microfone, né? Esqueci disso. Bom, acho que a minha tese, né, dá para ter uma ideia geral, que tem ali bastante referência. Eu vou colocar aqui no chat essa aqui também, que é bem legal. La Luz y la Guerra, El Cine da Revolución Mexicana. É um livro bem grande, que ele tem, cada capítulo dele é sobre algum dos aspectos da Revolução, né? Esse aqui, ó. Então, ele é bem grande e ele é inteiro sobre a Revolução Mexicana, o cinema e a Revolução Mexicana. Então, cada capítulo aqui aborda alguma questão, desde os filmes do De Fuentes, tem algumas sobre o cinema mudo, tem sobre aqui um capítulo sobre Eisenstein, tem um capítulo falando sobre o vídeo, um capítulo falando sobre alguns filmes ali que eu falei da Flor Silvestre, da Enamorada, né?
tem também falando sobre mulheres, tem falando sobre o cinema estadunidense, tem várias coisas, né? Acho que é uma referência legal. Tem um outro aqui que eu acho que até tem PDF, deixa eu ver, que é também, acho que é Cine e Revolução Mexicana. Acho que esse tem em PDF, se eu não me engano. Também um livro que foi feito em 2010, que é bem legal também, que dá para pensar, algumas coisas, né? Mas aí tem o que, deixa eu ver se eu consigo copiar inteiro aqui. Tá, eu vou copiar esses que estão no slide, mas a minha tese lá vai ter bastante coisa também, que aqui tem já alguns sites também, que dá para dar uma... Esse aqui, ó. Aqui. Vou colocar aqui. Esse aqui acho que acha em PDF também, do Pablo Ortiz Mosteiro, Cine e Revolução Mexicana. Esse acho que tem fácil em PDF também. Esse La Luz e La Guerra acho que não tem PDF, mas esse aqui acho que tem. Acho que é bem... Ele foi feito da Cinemateca Nacional, então tá fácil de achar ele. Eu acho que aí dá para ter uma noçãozinha legal dessas coisas que eu falei para vocês. Legal. Aí tem duas questões aqui, eu vou fazer, e aí você já pode pensar nas duas daí, tá? A Cíntia, né, nossa colega aqui que participa sempre das atividades, é de Pernambuco, né? Ela perguntou assim, ó, houve o uso político indevido nesses filmes, como hoje há o uso das redes sociais no Brasil? E a Camila perguntou assim, a Camila Diógenes, teve uma determinada época ou década que os filmes sofreram uma maior censura? Elas surgiram no momento que você estava explicando ali, né? Essas questões, né? Uhum. Bom, o uso político indevido, eu acho que meio... o que seria devido, o que seria indevido, né? Então, sim, eles foram usados de maneira política em vários momentos, né? Então, tanto naquele primeiro momento que eram utilizados como propaganda política, como ali nos anos 40 e depois dos anos 70 como uma forma de legitimação. Então, sim, foram usados de maneira política. Agora, o devido e indevido depende para onde está olhando, depende do contexto que está pensando, né? Mas, sim, foram muito utilizados de maneira política, uma forma de propaganda política e uma forma de legitimação política. Acho que esse é um ponto interessante. Tanto que o último que eu estava analisando, que é o La Morte de Ponte Video, ele tem essa preocupação de mostrar o México moderno que surgiu após a Revolução. Então, uma das minhas teorias, assim, das minhas hipóteses do filme, é mostrar que esse filme tenta ser uma alegoria do México moderno. Então, ele mostra como que a Revolução foi ele não apaga essa ideia da morte, tanto que ele fala, tem umas frases que o vídeo fala, o que nós temos hoje foi construído através dos sangues de muitos mexicanos que perderam suas vidas e tal, então ele reforça isso, mas fica aquela ideia, mas isso foi necessário para que a gente tivesse um México melhor, então foram sacrifícios necessários, né, e aí uma preocupação com a modernização e tal, então são sempre usos políticos, né, nesse contexto. Legal. E aí você falou... Deixa eu só... A Cíntia, acho que ela foi a mesma altura da pergunta, ela ergueu a mãozinha ali. Pode falar, Cíntia. Pode falar. Oi, boa noite. O que eu gostaria de saber, assim, no indevido, se as narrativas, elas eram verdadeiras ou como hoje em dia existe uma produção em alta escala de narrativas falsas e a gente tem que ter todo um cuidado para poder saber o que é que está sendo visto, que é verdade ou o que não é. Mas eu acho que, à medida que você foi falando, é que eu fiz essa pergunta muito no começo. À medida que você foi falando, foi dando para ver que, à medida que alguém ia subindo ao poder, a construção da narrativa ia sendo alterada. Mas sobre, no caso, você acabou respondendo durante a explicação toda que quando subia alguém, ou de acordo com o panorama político mundial, a narrativa dos filmes iam sendo alteradas de acordo com a política, com tudo que estava acontecendo em escala México e em escala mundial também. Eu senti assim meio respondida, mas foi nesse ponto que eu queria perguntar. E eu senti já que eu tinha sido respondida, mas a pergunta já tinha feito muito no início. Tranquilo. Obrigada.
E uma coisa legal para a gente pensar, assim, que quando a gente interpreta um filme, analisa um filme, a gente não deve ficar muito preso assim essas questões, por exemplo, será que foi assim, será que não foi, por exemplo, não é uma preocupação de que os filmes representem, entre aspas, fielmente um evento histórico, né? São sempre representações, né? Então nunca é a Revolução Mexicana, nunca é o Zapata, nunca é o Vidia, são representações desses personagens, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo do Viva Zapata. No Viva Zapata, ele não é, o nome não é citado do Plano de Ayala, né? E o Plano de Ayala é o pilar do zapatismo, né? Então ele não é nem citado no filme. Mas eu não posso só falar assim, o filme não cita o Plano de Ayala, né? Mas por que será que ele não cita? O que fez ele não citar o Plano de Ayala? Mesma coisa assim, por exemplo, o Zapata é analfabeto no Viva Zapata. O Zapata foi ou não foi analfabeto na vida real? Não me importa, assim, analisando o filme não me importa se ele foi analfabeto ou não. Me importa por que o filme representa ele como analfabeto. Esse é o ponto, né? Porque sempre é uma representação, e isso tem um motivo por quê, né? Dentro da narrativa filme, dentro da análise, a gente entende por que o Zapata é tido como analfabeto. Mas a gente não precisa ficar preocupado com essas representações cinematográficas, se elas são fiéis historicamente ou não. Me interessa saber, né, quando a gente pesquisa o cinema, por que existem omissões, por que existem acréscimos, né? E se esses acréscimos são reais ou não, entre aspas, né? Não importa. Mas sim por que por que num ele é analfabeto e no outro ele é o primeiro a assinar? Né? Então, assim, é totalmente oposto, e isso tem um porquê de ser oposto, né? Então é legal fazer essas discussões aí. Ficou faltando uma, William, Tem a do período Camila, da né? censura, né? Aham. Os anos 60 são o período que mais teve censura, né? Os períodos mais críticos ali, A Sombra do Caudilho é o principal, mas outros filmes também foram censurados. Em diversos momentos teve censuras, por exemplo, ali nos anos 30 teve censuras, mas eram censuras assim um pouco, vamos dizer assim, um pouco mais específicas. Muda o final aqui, né, muda uma partezinha aqui e tal. Mas censura mais rígida foi a partir dos anos 60. Ali que eles prendiam o filme mesmo, fechava filme, não saía filme, tinha que ter um aval mais específico do governo para ser lançado os filmes, né, nesses anos 60. Nos anos 70 dá uma melhorada nisso, mas ainda assim a censura sempre existe. Sempre quando você bate um ponto mais crítico, né, aquela censura está ali por cima. Então tem uma forma de controle. Não muito grande às vezes, mas nos anos 70, nos anos 60 ali são os piores. Sim. E aí o Renato perguntou, né? Renato, nosso aluno da UENG, né? Esses filmes ainda têm repercussão hoje e se existem remakers de algum deles, né? Uhum. Em algum momento que você estava falando dos filmes já ali, né? Na parte mais central ali, ele fez a pergunta. Tá. Não, remake não tem nenhum, assim, nenhum filme foi refilmado e tal. Hoje, assim, quando você fala, esses filmes eles são marcantes na história do cinema mexicano. Então, como eu falei ali do Vamos com Ponte Video, ali nós temos um filme que, se você olhar hoje, né, fazer uma pesquisa sobre os melhores filmes mexicanos, filmes mais indicados, ele sempre vai estar no topo. Então, querendo ou não, ele ainda tem uma repercussão, né? Mas é claro que só quando você vai pensar esses filmes quando você está pensando em história do cinema, alguma coisa nesse sentido, né? Mas em eventos agora, por exemplo, em 2020, que eles comemoraram 110 anos da Revolução, então vários filmes foram exibidos na Cinemateca antes da pandemia ali e tal, e eles fizeram uma coisa legal, que existe uma instituição que é sobre a Revolução Mexicana, que eles fazem no YouTube lives de filmes, então eles transmitem filmes sobre a Revolução Mexicana durante esse período da pandemia, eles sempre estavam passando alguns filmes nesse sentido, né? Então, assim, ainda tem repercussão, né? Não a mesma que no período, ainda hoje em dia tem muito mais preocupações em documentários sobre a Revolução, filmes de ficção sobre a Revolução nesses anos 20, tem um ou outro, né, que teve um pouco mais de destaque, mas a maioria são documentários, então eles são muito mais voltados a documentários nesse momento. E mais pro finalzinho ali, Fernando, a Luz, né?
ela perguntou se, né, se eu entendi aqui bem o espanhol, você que manja mais aqui, ela questiona se a respeito da história pública, né? Se já pensou nessa perspectiva, né? Uhum. De trabalho, de uso da arte cinematográfica e tal, né? Uhum. Eu discuti algumas coisas, né, nessa questão da história pública, mas ainda não fui a fundo, né? Mas com certeza o cinema, de maneira geral, e esses filmes sobre a Revolução Mexicana podem perfeitamente encaixar com essas discussões sobre a história pública, né? Porque os usos e abusos do cinema estão totalmente relacionados, né? À maneira com que a política acaba se adaptando, se usufruindo desses filmes, né? Porque mesmo que nós tenhamos filmes, vamos dizer assim, filmes alternativos, e tem muitos filmes também alternativos sobre a Revolução Mexicana, eles acabam não tendo um grande círculo, acabam não alcançando um número tão grande de pessoas do que filmes que são financiados pelo governo. Né? Então, mesmo que esses filmes dos anos 70, a maioria deles são financiados pelo governo. Então, eles têm investimento do governo, eles têm acesso a armas, acesso a cavalos e coisas que uma produtora independente não consegue, né? Então acaba não tendo a mesma repercussão. Mas sim, eu acredito que dá para trabalhar de maneira bem importante com essas discussões atuais da história pública e o cinema como um elemento importante dessa ferramenta da utilização da história pública, né? Como uma forma de interpretar os usos do cinema para fins políticos e impactos sociais, né? Então acho que sim, dá para a gente fazer algumas pesquisas bem interessantes também. Legal. Bom, a gente já avançou bastante o nosso horário aqui. Eu acho que bem interessante, assim, essas questões, Fernando, que você trouxe, né? Bem interessante essa abordagem. E mostra mais uma vez aqui, né? Como que, né, o cinema, né? Ele é uma linguagem, né? Que faz parte dessa cultura histórica, digamos assim. E como que o cinema, ele atinge as pessoas se relacionam, né? Deu o próprio exemplo da tua mãe, né? Que ela se relaciona com, né, assistindo ali, ela nunca, né, não é uma pessoa que discutiu sobre o cinema, mas ela estava envolvida, né, com o cinema, com a arte, né, e ela tinha então um conhecimento sobre isso. Eu acho que isso é bem interessante, isso mostra uma dimensão, né, essa dimensão estética do cinema, histórica do cinema, e como que o cinema nem sempre está preocupado com o que o historiador está preocupado, né? Com o fato histórico em si, com as evidências e tudo mais, né? O cinema ele vai fazendo essas releituras, criando outras interpretações, né? Criando imagens assim. Pelo menos é o que, né? Ficou claro assim na tua fala, né? Em momentos históricos se usa o processo ali da Revolução Mexicana para criar outras, né? Outras imagens, outras ideias, outras interpretações, né? Acho que é muito essa ideia, assim, né? Sim, Bom, acho que sim. Bom, eu acho que é isso, gente, né? Quero agradecer mais uma vez, Renan, tá? Pela tua disponibilidade, né? Né, por vir fazer essa fala para a gente aqui. A gente chegou ali até 5 minutos atrás, 10 minutinhos atrás, a gente estava ali com 26, 27 pessoas assistindo, né? A gente avançou um pouquinho nosso horário, que a gente faz sempre uma hora e meia, mas hoje estava bacana mesmo, né? A gente, né, ficou querendo assistir os filmes aqui, né? O pessoal segurou bem até agora, né? Agradeço mais uma vez, né? Agradeço a todos que ficaram aqui também nessa noite, né? Os certificados logo mais eu vou liberar para vocês. E Dana, passo para você de novo para você fazer suas considerações. Legal, eu gostaria de agradecer novamente, William, pelo convite. Fiquei muito feliz mesmo por você ter lembrado aí do meu nome. Obrigado a todos e a todas que estiveram conosco. Peço desculpa aí por passar do horário, né? A gente se empolga, daí eu vou lembrando os filmes, vou falando e acabo perdendo um pouquinho a noção do tempo, mas espero que vocês tenham gostado, que tenha sido proveitoso. Fico à disposição aí para ajudar quem quiser saber mais sobre o tema, pesquisar sobre a Revolução Mexicana, sobre cinema. Pode me procurar lá no Facebook, Instagram, tudo Hernando Brito Gonçalves Júnior, vocês já me encontram. Foi um prazer mesmo. Brigadão, William.
parabéns você também pela organização desse evento, né, que você vem chamando várias pessoas aí. Eu acho bem rico isso, porque você consegue trazer pessoas de várias perspectivas, vários temas, reforça a ideia de como a história é rica em pesquisa, em muita coisa pode ser feita, ajuda muito, né, os acadêmicos e acadêmicas que estão desenvolvendo pesquisas, estão pensando em projetos de mestrado, doutorado, a ter uma visão ampla, né, de como dá para fazer pesquisa com muita coisa. Então, parabéns pelo teu trabalho, parabéns aí pelo evento, desejo muito sucesso, e fico aí à disposição quando você quiser me chamar para outras coisas, para falar de outras coisas, sobre cinema, sobre a Revolução Mexicana. Será um prazer poder contribuir com vocês aqui. Obrigadão, parabéns, e obrigado para todo mundo que nos acompanhou aí. Com certeza. Valeu. Obrigado, então, Hernando, mais uma vez. Então, né, para todos que estão aqui, boa noite. E na semana que vem a gente tem mais uma, né, a última fala, que é lá com o William Barron aí falando sobre